Sexta-feira, 16 de março, estamos começando o Bom Dia Produtor de hoje com imagens da área externa do nosso centro de TV, aqui do Sistema Brasileiro do Agronegócio. Bom dia para você aí de casa, bom dia Adriano Dival. Quais são as informações também? A gente vai viajar para onde hoje? Ô Juliana, bom dia a você, ótima sexta-feira, boa sexta-feira para todo mundo que está nos vendo pelas lentes do SBA. Nesta manhã gostosa de sexta-feira, daqui a pouco vamos fazer uma viagem para o Mato Grosso. Vamos até Cuiabá e nós vamos até Sinop também. E você vai ver também no programa de hoje. Reforma tributária e Fórum Mundial da Água. Esses são os temas da sexta-feira aqui em Brasília. Evento em São Paulo vai debater os principais desafios do setor agropecuário e propor soluções, além de transmitir orientações e conhecimentos aos produtores rurais. Hoje nós vamos falar também sobre o preço do frango e ainda sobre diarreia neonatal na bezerrada. Essas informações você vai conferir no Bom Dia Produtor. E vamos para Ribeirão Preto com Jorge Zaidan. Bom dia, Zaidan. Bom dia, Juliana. Bom dia, Adriano. Último dia do 13º Encontro Confinamento, Gestão Técnica e Econômica. Daqui a pouco o último painel que vai abordar integração e sistema de produção. Vamos falar também sobre o melhoramento genético com alguém da diretoria da ANCP, Associação Nacional dos Criadores e Pesquisadores. Tudo isso você confere a partir de agora no Bom Dia Produtor. Acorda que o galo já cantou e o sol já vem fazer brotar mais um novo dia. Lenha no fogão, café pra esquentar e a bicharada no quintal. Bota pra molhar, tira leite no curral, arreia o cavalo, tem gado pra campear. Vamos para Brasília. Você vai acompanhar uma agenda da semana, né? E vale destacar que a semana termina com expectativas sobre os vetos sobre o Fundo Rural, que inclusive no próximo dia 4 haverá uma manifestação em Brasília e nós vamos acompanhar isso também. E outro detalhe, o grande evento mundial da água em Brasília. A agenda da sexta-feira com Odacil Canepa. Reforma tributária e Fórum Mundial da Água. As autoridades mundiais que participam do Fórum Mundial da Água já começaram a chegar em Brasília. Esse fórum é muito importante para o setor produtivo, mas no Senado Federal tem até uma comissão paralela que critica o evento porque não estaria atendendo todos os setores. Outro assunto que acontece no Senado nesta sexta-feira é uma discussão sobre a carga tributária no país. A discussão sobre a reforma tributária acontece às 9h30 no Senado Federal. Odacil Canepa para o SBA. E na próxima segunda-feira, 19 de março, acontece em São Paulo um ato pela agricultura. Informações agora com Gustavo D'Angelo. O ato pela agricultura, alimento, renda e futuro está programado para acontecer na próxima segunda-feira, dia 19 de março, às 13 horas, no Palácio dos Bandeirantes, na capital paulista. O evento é organizado pela Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo e deve reunir lideranças do agronegócio, representantes de entidades, cooperativas e associações, empresas de máquinas e insumos agrícolas, produtores rurais, técnicos e pesquisadores para debater os desafios do segmento e fazer um balanço das ações nos últimos anos. Grandes lideranças do setor agropecuário nacional, como o ex-ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues, e a deputada federal e presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, Tereza Cristina, já confirmaram presença. O evento é gratuito. Para participar, basta enviar um e-mail para eventos@agricultura.sp.gov.br. Gustavo D'Angelo para o SBA. Vamos até São Paulo, Bolsa B3, conferir como ficou o fechamento da soja e do milho com Walter Puga Júnior.
E nesta quinta-feira, o mercado de soja nos Estados Unidos reagiu em alta. Uma alta provocada pela informação de que vendas externas de soja dos Estados Unidos foram acima do que o mercado a princípio esperava, né? Fora isso, uma forte demanda para a soja no mercado interno dos Estados Unidos provocou aí uma sustentação, deu na verdade um suporte às cotações. De modo que a soja no mercado americano ganhou, considerando operações na Bolsa de Chicago, mercado futuro, ganhou mais de 8 centavos de dólar por bushel. Isso trouxe a soja a patamares acima de 10 dólares e 40 centos por bushel nos vencimentos mais curtos do mercado futuro americano. Você confere comigo agora a evolução dos negócios no mercado americano, que influencia toda a operação nos demais países que produzem soja, como a Argentina e o Brasil. Veja que o contrato de março manteve 10 dólares e 28 centos por bushel, mas o contrato de maio já subiu mais de 8 centavos de dólar por bushel. Ganhou 0,82%, fechou a 10 dólares e 40 centos por bushel. O contrato de julho, a 10 dólares e 51 centos por bushel, teve um ganho de mais de 8 centavos de dólar por bushel também, e o mesmo ocorreu com o contrato de agosto, que ganhou 8 centavos de dólar por bushel e passou de 10 dólares e 50 centos. Foi a 10 dólares e 52 centos por bushel no fechamento. Bom, tudo isso provocou, lógico, uma alteração nas cotações aqui na B3. Os contratos de soja negociados aqui a futuro são lastreados na Bolsa de Chicago. Portanto, veja o que ocorreu aqui na B3, porque contrato futuro de soja negociado aqui na Brasil Bolsa Balcão, negociado para maio, também subiu 0,84%, foi a 22 dólares e 94 centos por saca no ajuste da Bolsa, e nos últimos negócios, pouco antes do final desta quinta-feira, já tocava a faixa de 23 dólares a saca. O contrato de julho também subiu, saiu da faixa de 22,99, foi a 23,17, e nos últimos negócios também subia um pouco mais, subia para 23 dólares e 25 centos a saca. Bom, mercado futuro reagindo positivamente traz também mercado físico em alta, né? Em Passo Fundo, por exemplo, segundo Safras e Mercado, a soja subiu de novo para R$ 75,00 a saca. Isso em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. Já na região das Missões, também uma alta para R$ 74,50 a saca. No Porto do Rio Grande, as cotações da soja voltaram à faixa de R$ 80,00 a saca. E não foi diferente em outras regiões do país. Em Cascavel, no Paraná, o preço da soja subiu para R$ 71,50 a saca. No Porto de Paranaguá, voltou aos R$ 79,50 a saca. Bom, a alta também ocorria lá em Rondonópolis. A saca voltou a ser negociada em Rondonópolis na faixa de R$ 68,00 a saca. E em Dourados, a cotação também retornou à faixa de R$ 68,00 a saca. Eu falo agora do Mato Grosso do Sul. Em Dourados, voltou à faixa de R$ 68. Em Rio Verde, em Goiás, a saca da soja também subiu para R$ 67,00. E os números apurados pelo CPEA também mostraram uma alta, é o que você confere comigo agora. Veja que a soja negociada nas 5 principais regiões comercializadoras do Paraná mostram de novo uma recuperação. O CPEA apontava que, em média, soja subia para R$ 73,78 a saca, alta de 0,39%. No mês, no indicador CPEA, a soja sobe 2,15% no Paraná. E enquanto a soja tem preços em recuperação, não ocorre o mesmo com o milho, não. Na Bolsa de Chicago, nós tivemos uma baixa, porque o milho lá nos Estados Unidos seguiu a tendência de baixa do trigo. E veja o fechamento dos negócios com milho no mercado americano. Milho negociado lá perdeu mais de 0,5% hoje, recuou mais de 2 centavos de dólar por bushel nos vencimentos futuros mais curtos. Considerando aí contrato de maio, que é a segunda linha na tela do seu televisor, veja, fechou a 3 dólares e 86 centos por bushel, perdeu mais de 0,5%. Contrato de julho recuou para 3 dólares e 94 centos por bushel, também perdeu mais de 2 centavos de dólar por bushel, quando comparado aos valores de quarta-feira. O único contrato que ainda mantém a faixa de 4 dólares por bushel é o contrato de setembro, lá nos Estados Unidos, que é considerado um valor, 4 dólares por bushel, razoável, bom até para negociação no mercado americano. Agora, milho perdeu lá fora e perdeu também no mercado futuro brasileiro. E é o que você confere comigo agora. Aqui no mercado futuro brasileiro, depois de uma disparada nas cotações, o mercado encerrava em queda hoje, e queda acentuada, hein? Em alguns vencimentos futuros, queda de quase 4% no mercado futuro. Milho, enfim, recua. Milho para março caiu para R$ 42,90 a saca nos últimos negócios. O milho negociado para
Maio, a R$ 39,10 a saca, também já veio em baixa acentuada, estava perto de R$ 40,50, recuou, né, entre quarta e quinta-feira para a faixa de R$ 39,10. E o milho para setembro, é a última linha na tela do seu televisor, perdeu quase 4%, deixou para trás aquela faixa de R$ 36,54, caiu no ajuste da bolsa para R$ 35,13 e agora nos últimos negócios recua para R$ 35,05 a saca. Agora, o milho perde preço no mercado de bolsa e perde preço também no mercado físico. Segundo o CPEA, considerando milho negociado na região de Campinas, também uma baixa acentuada. Confira. Caiu para R$ 42,28 a saca em média, uma baixa entre os dias 14 e 15 de março de mais de 1,5%. Agora, vale lembrar, a R$ 42,28 a saca na região de Campinas, milho no indicador CPEA ainda tem alta de quase 8% apenas no mês de março. Milho pesa e pesa muito e já há pecuaristas preocupados com a cotação do milho. Agora, a preocupação já bateu as portas do governo federal, porque, segundo informações distribuídas hoje por agências de notícia, a Agricultura, o Ministério da Agricultura e o Ministério da Fazenda definem nesta sexta-feira o tamanho da oferta de leilão dos estoques de milho da Conab para controlar a alta dos preços do milho. O diretor de comercialização da Secretaria de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, José Maria dos Anjos, tem uma reunião nesta sexta-feira com membros do Ministério da Fazenda para definir o volume de milho que será ofertado dos estoques públicos, né, que será ofertado em leilão a ser realizado pela Conab. Bom, neste encontro que ocorre nesta sexta-feira também será debatido o valor pelo qual o milho será vendido e a data do leilão. Isso é importante, porque vai evitar que nós tenhamos milho com disparada de preço e, lógico, uma alta nos custos de produção, notadamente para quem trabalha com frango e com suíno. Para se ter uma ideia, em um mês, o valor à vista em reais do indicador de milho do CPEA, elaborado aqui para a B3, subiu 28%, saltou daquela faixa de R$ 33,50 a saca em 15 de fevereiro para quase R$ 43 a saca nesta quarta-feira. Portanto, milho tem preços em alta e o governo tenta controlar essa alta acentuada com o leilão que deve ocorrer rapidamente, segundo agências de notícias distribuíram hoje essa informação no final da tarde. E essas são as principais informações, eu encerro por aqui. Informação sobre o mercado de milho. Daqui a pouco eu volto, nós vamos falar sobre frango e suíno e também, mais adiante, sobre bezerro e boi gordo. Agora o sinal é com Campo Grande. E sem muitas alterações, o mercado do boi gordo segue travado desde a semana passada. Veja agora a análise da Scott Consultoria com a zootecnista Isabela Camargo. Olá a todos. O mercado do boi gordo travado nesta quinta-feira, 15 de março de 2018. Do lado da oferta, observamos uma retenção por parte dos pecuaristas das boiadas terminadas. As pastagens estão em boa qualidade e eles aguardam melhores posições em relação ao mercado. Na demanda, o escoamento ainda continua lento. Isso faz com que as indústrias não precisem sair às compras com tanta intensidade. Quando há desequilíbrio entre a oferta e a demanda, alguns frigoríficos oferecem preços acima da referência. E nesses patamares, os negócios acabam fluindo com maior intensidade. Isso prova mais uma vez que está acontecendo retenção por parte dos pecuaristas. Para os próximos dias, fica então a expectativa quanto ao comportamento da demanda, que pode ou não dar firmeza em relação ao mercado do boi gordo. E agora nós vamos conferir o preço da arroba em várias regiões do Brasil. Lembrando que o preço que nós vamos apresentar foi apurado pela Scott Consultoria e sem descontar fundo rural, né? Então você de todo o Brasil que vai acompanhar os preços agora já é sabedor disso. Inclusive no próximo dia 4 nós teremos uma manifestação em Brasília. Vamos começar falando da região Sudeste. A região Sudeste, o preço está em alta, já aparece na tela aqui, ó. Barreto, São Paulo, 145,50, Araçatuba, 145,50 também, Minas Gerais e Belo Horizonte, 138, no Triângulo Mineiro, aquela região que compreende ali Uberaba,
Vila Uberlândia, 138. Sul de Minas, 138 também. Norte de Minas também, 138. No Rio de Janeiro, 134. No Espírito Santo, 135. Próxima tela já aparece na tela. Vamos para a região sul, sem alterações. No Paraná, região oeste, 142. Santa Catarina Oeste, 147. No Rio Grande do Sul, 4,75, porque lá é avaliado e apurado através do quilo. Deveria ser assim no Brasil todo, né? 137 Santa Catarina, a voz da consciência já me corrigiu lá. 137 em Santa Catarina, região oeste, e no Paraná, nordeste do Paraná, 142. Vamos para a próxima tela, vamos mostrar a região Centro-Oeste. A região Centro-Oeste ela é dividida em duas partes, né? Em duas telas. Goiânia, 134. Sul de Goiás, ali na região de Rio Verde, Quirinópolis, 134. Mato Grosso do Sul, no Campo Grande, 133. Também Dourados e Três Lagoas, 131. Na região Centro-Oeste ainda, vamos continuar falando da tela 2, aí já houve uma queda de R$1 em Cuiabá, Mato Grosso, e alta de 50 centavos no norte do estado de Mato Grosso. Então, Cuiabá está em 132, norte do Mato Grosso, 120, daqui a pouquinho nós vamos para lá conversar com o Ricardo Nicolau. 129, sudoeste de Mato Grosso, 130 e sudoeste, 133. Essa região centro-oeste. Vamos para a região nordeste, queda de R$2 no sul da Bahia. Nossa, R$2 no sul da Bahia, caiu muito, hein? Alagoas, 153, oeste da Bahia, 145, Bahia no sul, 138. Olha o cheirinho do cacau do sul da Bahia, Juliana. Ó, no Maranhão, oeste do Maranhão, 130. Tem mais uma tela? Vou mostrar mais uma do norte agora. Uma queda de R$1. Eu não tô gostando desses números não, viu? Tá caindo da arroba do boi, ué. Que negócio é esse? R$1 em Marabá, no Pará. Lá em cima, no Parazão, né? Mas em Redenção, 127. No Acre, 118. Falei o contrário um pouquinho. Comecei da terceira linha, né? Marabá, 129, em Paragominas, 132, pensa num lugar bom, Paragominas. Rondônia, sudoeste de Rondônia, 131, no Tocantins, no sul, ali perto da divisa com o Goiás, 126, e no norte do Tocantins, ou seja, praticamente em todo o estado, a R$126. Preços caindo, não muito agradáveis, mas espera-se que nós vamos entrar na entre-safra agora e nós teremos uma recuperação no preço. Juliana. Pois é, e a chuva diminui aí de intensidade já nos próximos dias no sul do centro-oeste brasileiro. São informações que você vai conferir agora com Juliana Rezende. As instabilidades ainda devem seguir atuando na região centro-oeste ao longo desta segunda quinzena do mês de março. Só que a expectativa é de chuvas não muito expressivas e nem volumosas. Dessa vez, então, a umidade do solo segue mais elevada no Mato Grosso e Goiás. Os índices passam de 90%. No decorrer dos próximos 5 dias, as pancadas de chuva acontecem de maneira muito irregulares na região centro-oeste. Tanto que no Mato Grosso do Sul e em áreas do Mato Grosso, as pancadas são fracas e com baixo volume. Mas algumas áreas aqui do norte do estado do Mato Grosso e grande parte de Goiás, as pancadas até acontecem com um pouco mais de persistência. Ao longo da segunda semana, entre o dia 22 e 26 de março, nas áreas mais ao norte do Mato Grosso e no norte de Goiás, as pancadas voltam a ganhar mais intensidade por conta de instabilidades da Amazônia. Nas áreas mais ao sul da região centro-oeste, chuva mais fraca. No Mato Grosso do Sul, o volume de água não passa de 15 milímetros. No decorrer do terceiro e último período, entre o dia 27 e 31 de março, tem previsão de chuva nos 3 estados. Dessa vez, então, a chuva já não é tão expressiva nas áreas mais ao norte do Mato Grosso, mas, de maneira geral, é o Mato Grosso que ainda recebe as pancadas mais fortes e também com maior volume de água. Então, ao longo das próximas semanas, apesar da chuva ainda ser de maneira mais fraca e irregular na região centro-oeste, a expectativa ainda é de manutenção da umidade do solo mais elevada, beneficiando o crescimento dos pastos na região. Vamos voltar a B3 em São Paulo. Agora você vai conferir a cotação do boi e do bezerro, apurados pelo CPEA. Detalhes com Walter Puga. E os preços altos do milho e também do farelo de soja, alta para a soja, já preocupam pecuaristas, principalmente pecuaristas que atuam na área de leite, pecuaristas de leite. A forte alta nos preços do milho e também no farelo de soja no Brasil, que afeta toda a cadeia de carne bovina, de frango e de suína, já traz preocupações também para pequenos e médios produtores desses segmentos e também para alguns grandes produtores. É o caso, por exemplo, da Fazenda Colorado, situada em Araras, aqui no interior de São Paulo. Ela lidera a produção de leite no Brasil sob a marca Xandô, com uma média de 70
3 mil litros por dia. Bom, como não conseguimos repassar essa alta para os preços do leite, é preciso fazer a adequação com o aumento da produtividade. É o que disse o gestor de pecuária da Fazenda Colorado, Sérgio Soriano, numa entrevista à agência Safras e Mercado. Segundo Soriano, os preços do milho e do farelo de soja aumentaram consideravelmente nas últimas semanas, o que acaba interferindo nos custos de produção de leite. É natural que isso ocorra. Agora, começa a pesar já na gestão de fazendas de grande porte como a Colorado, né? Mesmo contando com uma área cultivada de 950 hectares para a produção de milho silagem, né? E com polpa cítrica, decorrente aí da produção de laranja, Soriano explicava que lá na Colorado, em Araras, foi necessário comprar fora farelo de soja e milho para abastecer o plantel, que é composto de 1.900 vacas holandesas em lactação, mais 250 vacas secas e mais de 2.100 novilhas e bezerras holandesas presentes na propriedade. Já há preocupação com a alta dos preços dos insumos para a produção da pecuária. Isso já traz, lógico, um planejamento novo necessário para quem trabalha com pecuária de leite. A Fazenda Colorado produz leite tipo A, é muito conhecida na Grande São Paulo, vende exclusivamente no estado de São Paulo. Ela conta com uma área total de 34 mil metros quadrados, uma área construída para trabalhar, processar o leite, e engloba um prédio equipado com moderno laboratório, centro de monitoramento, controle de animais, tem doca para carregamento de produtos e também atua no segmento de laranja, produzindo 500 mil litros de suco por mês com a marca Suco Rico. É uma fazenda referência e os administradores já sentem o peso da alta do custo dos insumos, né, utilizados na pecuária. Bom, e o que ocorre no mercado enquanto isso é uma acomodação que traz os preços firmes por enquanto, mas com alguma pressão de baixa, né? No Mato Grosso, por exemplo, segundo Safras e Mercado, já há negociação em Barra do Garças a R$ 132 a arroba do boi gordo, enquanto que em São José do Xingu, no balcão ainda, o balcão pressionado a R$ 129 à vista, a arroba. Bom, boi gordo continua sob pressão, mas Minas Gerais ainda negocia na região do Triângulo, preço de balcão R$ 140 a arroba. Há alguma pressão nos preços do boi gordo? Ah, sim. E é o que você confere comigo agora. O mercado de bezerro no Mato Grosso do Sul encerrou com queda, como eu disse, de quase 1%, na média apurada pelo CPEA nesta quinta-feira. Ou seja, bezerro já perde mais de 3% no indicador CPEA, considerando preços médios no Mato Grosso do Sul. Você está conferindo agora, na tela do seu televisor, a R$ 1.168,05 por cabeça. Bezerro vem em baixa já desde o dia 12, né? Já veio cedendo do dia 12 até o dia 15 e a perspectiva é de que continue em trajetória de baixa, não tão acentuada como temos visto nos últimos dias, mas ainda sob pressão. Não é diferente com boi gordo. Boi gordo negociado no interior de São Paulo, onde é feito o levantamento do CPEA, também recua. Já deixa para trás a faixa de R$ 145 arroba e fecha na média CPEA R$ 144,70 arroba, uma queda de 0,21%. O que traz, neste mês, boi gordo agora em queda de 0,31%. Vale lembrar que até o dia 12, quando ultrapassou a faixa de R$ 146 arroba, ainda vinha em alta de mais de 1% neste mês. Mas o indicador CPEA agora mostra uma trajetória de baixa que deve continuar também nesta sexta-feira, o que indicam os números no mercado e a expectativa dos analistas. Enquanto isso, alguma reação surge no mercado futuro, mas é uma reação tímida, apenas nos vencimentos mais longos. Veja, contrato de boi gordo para março estava a R$ 145,10, recuava nesta quinta-feira para R$ 144,70. Nos últimos negócios, esboça uma leve reação a R$ 144,75 arroba no encerramento dos negócios na quinta-feira. Contrato de abril estava a R$ 144,30. Nesta quinta-feira, caiu para R$ 143,75, recuou 0,38%. Se bem que nos últimos negócios da quinta-feira, pouco antes das 18 horas, subia de novo para R$ 143,95 arroba. Já o contrato de maio mantém preços com tendência de alta, estava a R$ 143,40, subiu para R$ 143,50 e nos últimos negócios subiu mais, foi a R$ 143,60 arroba. Boi para outubro, referência para confinadores, estava a R$ 150,30 arroba, subiu para R$ 150,50, mas nos últimos negócios teve um leve ajuste negativo,
caiu para R$ 150,40 a arroba. E essas são as principais informações sobre o comportamento dos preços no mercado nesta quinta-feira. Eu encerro a minha participação no Bom Dia Produtor. Durante a nossa programação, você terá informações sobre a evolução dos negócios com as principais commodities que são negociadas no Brasil e no mundo. Eu retorno agora o sinal para Campo Grande. Valeu, Walter Pulga, trazendo muitas informações interessantes para o pecuarista, para o produtor brasileiro. Falando em informações, Juliana, nós vamos para o intervalo, mas antes... Lembrando que daqui a pouco nós temos intervenção do Jorge Zaidan. Com certeza, do Jorge Zaidan, outras praças também que vão entrar ao vivo, mas especialmente lá em Ribeirão Preto está acontecendo o 13º encontro da Coan Consultoria em parceria com o SBA. E nós vamos ter as últimas informações daqui a pouco. Lembrando também que você pode continuar tirando as suas dúvidas, mandando sugestões, interagindo aqui com a nossa equipe através do WhatsApp 992647810. Está aparecendo aí na sua tela. A gente volta já, hein? Maravilha. Vamos para um rápido intervalo, então. Depois nós vamos para Sinop também, para o Mato Grosso. Nós vamos viajar bastante hoje. Intervalo, nós já voltamos. Bom Dia Produtor está de volta e te recebe de braços abertos. Quando são 7h29, pelo horário de Brasília, nós vamos falar de quê? Vamos falar de encontro de confinadores que acontece em Ribeirão Preto. Esse ano o tema é alquimia e nós estamos no último dia. Quem acompanhou, acompanhou. Quem não acompanhou, terá que ver nas redes sociais ou então aproveitar o ano que vem, né, Zaidan? Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Adriano. Bom dia, Juliana. Pois é verdade. Hoje, até o meio-dia, nós teremos o último painel desse 13º Encontro Confinamento, Gestão Técnica e Econômica, realizado pela Coan e pelo Canal do Boi. Sistemas integrados. Esse é o painel que fecha com muito sucesso esse encontro aqui, que reuniu gente do Brasil todo, técnicos, confinadores, pesquisadores, professores, um sucesso muito grande. Ainda hoje aqui no Bom Dia Produtor nós vamos fazer um balanço geral com o diretor da Coan Consultoria, o Rogério Coan. Por enquanto vazio aqui, viu, Adriano, Juliana? As portas serão abertas às 8 horas para o início às 8h30 das palestras. São imagens ao vivo do setor de estandes comerciais aqui do Centro de Eventos do Ribeirão Shopping, onde acontece esse encontro, mas nós temos também, se a nossa produção e direção quiser, imagens gravadas ontem num dos painéis apresentados aqui em Ribeirão Preto. Aí você vê a plenária, o público bastante interessado, acompanhando as palestras com gente, esse aí o Maurício Nogueira, gente de muito sucesso que faz o agronegócio brasileiro. Mas o nosso assunto agora, Adriano e Juliana, é genômica. A gente tem falado bastante sobre esse tema. Para a gente resumir, o que é a genômica? É uma tecnologia nova para avaliar, selecionar os rebanhos. Ela é feita através de exames de DNA. É uma maneira de acelerar e trazer mais acurácia aos processos já tradicionais de seleção, como as DEPs, que são as diferenças esperadas na progênie. A gente tem DEP para peso, tem DEP para temperamento, são várias características analisadas. A genômica também faz isso, só que de uma maneira mais acelerada e com uma acurácia, uma certeza maior do potencial do reprodutor ou dos reprodutores, sendo passado para as crias. Eu vou conversar com um especialista nesse assunto, por favor, professor Fernando Baldi, que é uruguaio, ele é engenheiro agrônomo, veio para o Brasil, fez o seu mestrado, o seu doutorado, hoje ele é professor da Unesp de Jabuticabal, uma cidade que fica a cerca de 60 quilômetros aqui de Ribeirão Preto, famosíssima em todo o país, e é também pesquisador associado da ANCP, que é a Associação Nacional dos Criadores e Pesquisadores. A especialidade dele, como eu disse, é a genômica. Professor, muito obrigado pela sua entrevista
aqui ao Bom Dia Produtor. Queria que o senhor falasse sobre como são coletados os dados para análise genômica. Bom dia, muito obrigado pelo convite. Em realidade, os dados genômicos eles são coletados, os criadores enviam material biológico para o laboratório, seja uma amostra de pele, sêmen ou sangue, e no laboratório acontece o que a gente chama da genotipagem, certo? Essa informação dos genótipos, que são vinda dos marcadores moleculares, essa informação é repassada, neste caso, para a associação, a ANSP, e na ANSP, em parceria com a Zoetis, esses marcadores são treinados, que se fala comumente, para estimar os efeitos dos marcadores. Ou seja, estimar os efeitos do marcador é saber quanto vale fenotipicamente o genótipo desse animal. Como é que vocês coletam? Vocês pegam um exame de sangue? Como é que é feito isso? Em realidade, existem diferentes opções. Pode ser uma amostra de sangue, mas normalmente o que o pessoal envia, pela facilidade de coleta, é uma amostra de pelo, certo? Então, a partir dessa amostra de pelo... Da cauda do animal, por exemplo? Exato, da cauda do animal. É extraído o DNA, certo? Contido nas células, e a partir desse DNA a gente infere a informação dos marcadores moleculares. Existem painéis específicos que a gente chama de marcadores moleculares, e junto com essa informação, em realidade, vem auxiliar a informação que a gente já tem sobre informações de genealogia, informações fenotípicas, para obter uma DEP melhorada, certo? Que a gente chama da DEP genômica, que é uma DEP muito mais confiável. Quais são as características hoje já contempladas com a DEP genômica? Na verdade, as características já contempladas são um total de 24 características, que incluem as características tradicionais que todo criador conhece, como características de crescimento, carcaça, conformação, reprodução, e assim como duas características que a ANSP lançou no ano passado, que são as características maciez da carne e eficiência alimentar, que são duas características realmente importantes, considerando aqui o contexto deste encontro sobre confinadores, vale a pena falar da importância que tem a eficiência alimentar em um confinamento. Então, o programa ANSP já tem uma DEP que te permite selecionar animais que deveriam ser mais eficientes, tanto na fase de pasto como na fase de confinamento. E, além disso, animais que fornecem uma qualidade de carne muito melhor, quando a gente pensa em maciez de carne, em nelor, em cebuino, que é um atributo que limita, por exemplo, a gente ter uma carne de boa qualidade, por exemplo, comparado com a carne produzida no Uruguai ou a carne produzida na Argentina. Ô professor, há cerca de 10 anos, talvez um pouco menos, a genômica era vista, muita gente torcia o nariz para ela, isso não vai dar certo, é muito caro isso é para rebanho de gente que investe muito. Como é que está hoje a aceitação dessa avaliação genômica? Pensando assim, uns 10 anos atrás, existia muita... não se acreditava muito na genômica, A gente tinha informação de dados dos Estados Unidos para gado de leite, mostrando as vantagens da genômica, e os primeiros estudos mostravam assim que a genômica não ia trazer muito ganho, em termos de acurácia, pensando em gado de corte. Só que aí vale ressaltar o esforço dos criadores que investiram nessa tecnologia e mostraram que existe tanto viabilidade técnica como viabilidade econômica de uso dessa tecnologia para acelerar o ganho genético de seus rebanhos, certo? É uma tecnologia cara? Olha, quando a gente pensa em tecnologia, requer um certo investimento, mas assim, o importante da genômica é o lucro que ela vai te trazer, certo? Ou seja, pensando assim, por exemplo, o ganho na acurácia que você tem pelo fato de utilizar a genômica, o ganho na acurácia que você tem em um animal jovem é equivalente ao ganho na acurácia que você tem utilizando um teste de progênio. Ou seja, se a gente comparar preços, digamos, um teste de progênio é muito mais caro que o custo da genotipagem. Então, além do fator tempo,
certo? Que com a genômica, o ganho na acurácia é atual. Você não precisa esperar ter filhos para conhecer o potencial do animal. Então, assim, essa é uma tecnologia mais barata comparada com o teste de progênie, e além disso, o fator tempo que reduz o tempo de espera para ter o resultado. E a gente sabe, né, que em melhoramento genético, o fator tempo é um fator que joga em contra da gente. Certo. Professor Fernando Baldi, que é pesquisador associado da ANCP, professor da Unesp, muito obrigado pela sua entrevista aqui. Muito obrigado e um bom dia a todos. Pois é, Adriano, Juliana, daqui a pouco a gente volta do Centro de Eventos do Ribeirão Shopping para fechar este 13º encontro Confinamento, Gestão Técnica e Econômica da Coan Consultoria e do Canal do Boi. Maravilha, Zaidan. Muito obrigado, abraço, sucesso, bom trabalho. Daqui a pouquinho, como ele mesmo disse, mais intervenções e mais informações para você que está nos vendo. Bom, e agora nós vamos conhecer uma propriedade que utiliza as tecnologias da Cargill. Nós vamos até a Fazenda Nossa Senhora Aparecida, localizada em Presidente Prudente, no estado de São Paulo. Aí está a entrada da Fazenda Nossa Senhora Aparecida GL, ponto de referência a sudeste do estado de São Paulo, na região de Presidente Prudente. No jardim, a bonita imagem da padroeira do Brasil, e o total da terra é de 250 alqueires. Em meio ao verde, o casarão da fazenda que pertence ao criador Gilmar Piton, onde converso com o gerente Marcos Vendrame. Ele me conta que está na direção da propriedade há uma década e que o sistema de produção é com a recria a pasto e a terminação no confinamento. A origem dos animais é de vários criatórios do Brasil. A gente procura animais de boa genética e, aliado a isso, a gente procurou uma empresa que pudesse nos fornecer um produto de qualidade, que pudesse aumentar a produção. Muito satisfeito com os resultados, ganho de peso e assessoria. A assessoria que ele se refere é o time de profissionais da Cargill. Ei, Marco. Bom dia, tudo bom? Tá. Bom dia. Bom dia. Dos cumprimentos para o pasto, onde está o objetivo da nossa vinda ao criatório: animal e nutrição. O foco é o suplemento que chegou para atender a pecuária, que está cada vez mais exigente. Me refiro ao suplemento mineral aditivado, granulado, protegido da ação da água e da umidade. E foi produzido com a tecnologia Salt, desenvolvida pela Cargill nos Estados Unidos e está há mais de 15 anos no Brasil. Esses animais aí na fase dos 16 aos 18 meses e 20 aos 22 meses estão consumindo a suplementação nos intervalos da pastagem no coxo e a céu aberto. A Eliane Gato, zootecnista e marketing da empresa, indaga o Marcos sobre a eficiência do produto nessas condições. Como que ficou a questão de manejo de coxo depois que vocês começaram a usar o ProBeef Resist aqui na fazenda? Facilitou muito, porque com essa tecnologia a gente não precisa mais de usar o coxo coberto e não tem problema de empedramento por causa das chuvas. O animal continua mantendo um consumo bem regular, mesmo com esse produto após as chuvas, com retenção de água ou com um coxo furado que tem o escoamento de água. O produto não perde a qualidade e o animal, independente de mudanças de clima, não deixa de ingerir esse produto. A nutrição tem a finalidade de ajudar o produtor a sair daquela fase crítica da seca, quando o capim está de baixa qualidade, e começar o período das águas com maior ganho de peso na recria. Considerando estas observações, vamos fazer uma conta do ganho médio esperado nas águas? O João Ricardo, com uma boa bagagem na zootecnia, vai ajudar a gente nessa resposta. Vamos supor que um ganho médio no Brasil seria próximo de 500 gramas, cabeça dia. Esses animais suplementados com Resistem tendem a ganhar de 610 a 640 gramas cabeça dia. Nós sempre buscamos trabalhar com produtos que o custo-benefício é favorável. Então aqui um exemplo de animais que estão recebendo esse produto em meados de outubro, como aqui inicia as chuvas em novembro, nós realmente queríamos ver numa realidade assim de um capim seco para um capim verde, vamos dizer assim, qual que seria o comportamento dos animais, questão de desempenho.
É importante lembrar que a Fazenda foi a primeira na região a usar as tecnologias da linha Nutrição Animal Cargill. O reflexo da visão do pioneirismo está calcado numa palavra que para o pecuarista soa como honra: a confiança. Sabe bem disso o representante comercial Cássio Hanagata, que está no projeto da Fazenda há 10 anos, quando as porteiras se abriram para a parceria. A confiança, ela realmente vem dentro dos resultados que a gente tem conseguido, né? No dia a dia, vamos falar nos fechamentos, nas estratégias que a gente traça pro ano, né? Então os resultados eles vão vindo juntamente, lógico, com um custo-benefício, né, bem ajustado. Tanto os resultados como os acompanhamentos vão sendo feitos mensais, né? Então, assim, é o acompanhamento no passo, no confinamento, gerando números, né, justificando, né, a tecnologia. E o que está bom pode melhorar. Vem aí mais velocidade no ganho de peso e na terminação dos animais. Na tabela de planejamento para 2018, os números vão ganhar reforço no incremento da produção. Sempre de costume, o que foi? Usar uma suplementação aditivada no período de águas e no período de seca um proteinado de baixo consumo, em torno de 1 grama por quilo de peso vivo. Esse ano a gente tem um projeto de abater 300 animais confinados mensalmente. Então, para isso, nós vamos ter que trabalhar, continuamos com aditivado no período das águas, porém no período de secas, onde o ganho de peso cai muito, nós vamos trabalhar com uma suplementação um pouquinho mais alta, já um proteico energético de 3 gramas. A gente tentar manter esse ganho de peso de águas também no período de seca, tentar encurtar esse período de recria, que antes era em torno de 1 ano, a gente vai tentar encurtar isso aí para 8 meses, para conseguir ter essa escala de abate mensal de 300 animais. Hoje a Nutron é essencial na nossa ambição de projeto, é um pessoal que a gente tem muita confiança na assessoria e nos produtos que eles nos fornecem. Vamos a um rápido intervalo comercial. Na sequência, você vai acompanhar uma entrevista falando sobre diarreia neonatal na bezerrada. Por que isso acontece e como prevenir? Intervalo, nós voltamos rapidinho. E agora você vai acompanhar uma entrevista conduzida por Juliana Casanato, da nossa área externa, falando sobre diarreia neonatal. É verdade, Adriane Dival, nós estamos aqui na parte de fora aqui do nosso complexo do Sistema Brasileiro do Agronegócio com um convidado muito especial para falar sobre a diarreia, que é uma das principais causas aí de perdas na bovinocultura brasileira, um assunto bastante interessante no qual a gente precisa saber de algumas medidas que devem ser tomadas já no início para evitar isso dentro da propriedade. Por isso eu converso agora com o médico veterinário Evandro Salineiro da RLH, que gentilmente atendeu a nossa solicitação e está aqui para tirar essas dúvidas. Bom dia para você. Muito bom dia, Juliana. Muito bom dia a todos que nos ouvem e assistem aí pela SBA. É uma satisfação poder estar aqui ajudando um pouquinho o produtor, né? Tirando algumas dúvidas. Tirando algumas dúvidas e levando para ele o conhecimento que muitas vezes o básico que nós deixamos de fazer. Pois é, né? Então já vamos começar orientando muito bem esse público e já perguntando por que o que pode causar principalmente essa diarreia nos bezerros. Porque logo que nasce, a gente sabe que tem que ter um cuidado especial, né? Um pouquinho mais delicado ali com os bezerros. Juliana, é exatamente isso. Nós partimos do princípio de que toda vaca, todo bezerro, ele é um conjunto. Sim. Então vamos imaginar um conjunto. Todo bezerro, quando ele nasce sem defesas. Essas defesas, na verdade, elas são passadas por conta de que a vaca, quando bem manejada no seu pré-parto, fazendo vacinações, fazendo todo um controle de secagem desses animais, acontece com que nos últimos 2 meses de gestação, essas vacas, então, produzem o que nós chamamos de anticorpos colostrais. E através da primeira mamada do bezerro, logo após a cura do umbigo, que também é um evento muito importante, a gente tem então essa passagem passiva da mãe para o bezerro desses anticorpos. Quando isso não acontece, Juliana, é que vem então as diarreias neonatais, trazendo até
34% de mortalidade no mundo. Nossa. Então, amigo produtor, pensa, a cada 100 bezerros, 34% dos bezerros são acometidos pelas diarreias neonatais por conta de manejo, higiene e uma colostragem mal feita ou então um pré-parto das vacas. Coisas que a gente pode intervir muito bem, viu, Juliana? E a diarreia, ela pode variar de idade também, conforme a idade do animal? Sim, sem dúvida. Nós temos diarreias que acontecem até 3 dias de vida, outras diarreias que podem ir até 45 dias de vida, e isso depende do agente, porque nós temos diarreias virais, diarreias bacterianas, diarreias também por protozoários e diarreias por parasitas, no caso verminose. Sendo que essa última é a mais fácil de curar. Porém, aquelas que vêm de âmbito viral ou bacteriano, ela causa estragos no intestino do bezerro, que vai fazer com que ele tenha um atraso no seu desenvolvimento e seja uma vaca ou seja um boi muito aquém daquilo que a gente estava esperando. Gastamos com inseminação artificial, gastamos com melhoria genética e deixamos de fazer o básico, que é produzir um bezerro bom, Juliana. Pois é, verdade. São grandes prejuízos para a pecuária como um todo, né? E pode deixar alguma sequela também, um tratamento mal feito, por exemplo? Perfeito. Se você colocar essa questão de que quando você entra um agente infeccioso, entra dentro de um organismo onde não tem defesa alguma, o estrago dele é muito grande. Então, se nós formos imaginar, dentro de um intestino do bezerro nós temos as células intestinais, as microvilosidades intestinais. Esses agentes infecciosos, eles fazem com que todo esse trato intestinal seja prejudicado. Quando a gente prejudica o trato intestinal do animal, diminui a absorção de nutrientes nas outras fases e tudo mais. E muitas vezes irreversíveis, sem considerar que muitos tratamentos não fazem com que essas células voltem. Então ele pode levar esse prejuízo pela vida toda se a gente não fizer um bom manejo. Mas tem como prevenir então muito antes. Perfeito. E é o que eu creio que aí é a grande chave e o grande negócio que o amigo produtor que nos assiste pode fazer. Então, vamos começar a secagem das vacas 60 dias antes do parto delas. Vamos fazer um bom manejo de vermífugo, vamos fazer um bom manejo de vacinação. Quando esses bezerros nascerem, nós temos que fazer uma excelente cura do umbigo. O umbigo está muito relacionado também aos problemas de diarreia. Depois disso, nós podemos fazer, junto dos bezerros, alguns produtos, como, por exemplo, produtos homeopáticos que a gente faz logo na caída do bezerro ao chão, na cura do umbigo. Você pode fazer um tratamento preventivo. E quando essas doenças aparecerem, você já vai ter um índice menor, se você fizer todo esse trabalho preventivo com vaca, cura de bezerro até o seu nascimento. Então tem como prevenir desde cedo, né? Sem dúvida. Agora me fala uma coisa, de forma geral, assim, o impacto na produtividade da fazenda pode acontecer? Claro. Vamos colocar aí uma conta básica. Nós temos tratamentos, se você for pensar em antibiótico, nós temos doses de antibióticos, estou falando por bezerro, que variam de R$10 a quase R$50 por dose por bezerro, para que a gente tente fazer um curativo. Imagina, Juliana, se nós, então, não fizermos a boa colocação desses antibióticos. E mesmo que você faça um tratamento com antibiótico, por mais que ele seja caro, você imagina comigo, esse bezerro vai ter um prejuízo que já foi causado a nível intestinal. Então, todo esse prejuízo de desembolso para compra de medicamentos para curar e o desenvolvimento também de um animal aquém do que nós queríamos, esse prejuízo ele é muito grande. Uma vaca que poderia produzir aí 20 litros, muitas vezes porque ela foi acometida, uma vaca de leite, claro, poderia produzir 20 litros de leite, ela foi acometida quando bezerra por uma diarreia, ela pode aí tranquilamente diminuir quase 50% da sua produtividade. Isso se reflete também no gado de corte. Se você tem um bezerro que ele teve um prejuízo, além do desembolso, novamente nós estamos falando dos medicamentos de cura, você tem um desenvolvimento muito abaixo daquele esperado. Um animal que poderia desenvolver 1, 2, 3, 4 arrobas a mais, vai diminuir isso, porque o intestino dele, todo o trato gastrointestinal dele não está disponível para que esse animal realmente se desenvolva conforme a gente quer, tanto para leite quanto para corte.
Bom, e já que estamos falando sobre esse assunto, vale ressaltar também os produtos de homeopatia, né, que vêm ganhando uma grande repercussão e também são bastante utilizados para esse fim, tanto para prevenir quanto para estar também curando. Mas a utilização também desses produtos precisa ser correta, né? Perfeito, e principalmente o seguinte, a gente sai daquela questão, homeopatia demora, hoje nós temos produtos que com uma aplicação você tem 85% de cura dos animais na primeira dose, sendo que às vezes que nós não conseguimos êxito no tratamento desses animais é por conta são diarreias virais. Porém, todas as outras a gente consegue muito bem. Em 85% dos casos, com uma dose de tratamento homeopático, você consegue curar o seu bezerro que estava acometido por uma diarreia. E, sem dúvida, também tratamentos que são alternativos, como a homeopatia, você tem também um custo-benefício muito interessante, aonde você não prejudica fígado, você não prejudica outros sistemas dos animais, porque se o animal já nasce sem proteção e você faz uma carga pesada de antibiótico, com certeza você vai ter uma sobrecarga de fígado, uma sobrecarga de rim para metabolizar, sintetizar todo esse princípio ativo. Já na homeopatia isso não acontece. Então você tem um produto muitas vezes mais em conta e um custo-benefício melhor, porque o seu animal não vai ter prejuízo nenhum a nível orgânico. Tá certo, então. Conversei com o médico veterinário Evandro Salineiro, que gentilmente nos atendeu e veio até aqui trazer alguns esclarecimentos sobre essa fase tão especial e importante na vida dos bezerros. Os recém-nascidos precisam de cuidado, com certeza, mais dedicado ainda do produtor. Obrigada pela sua participação, viu? Eu que agradeço, Juliana, estou sempre à disposição. Tá certo. É com você, Adriano. E agora, Juliana Casanato, nós vamos fazer uma pequena viagem. Nós vamos até Ontário, no Canadá, e aonde o Jorge Zaidan esteve juntamente com a equipe de produtores, em parceria com a Cemex, visitando algumas propriedades que são altamente produtivas. Nós estamos falando de propriedades com produção leiteira. Vamos ver. Para alcançar uma boa produção de leite, é preciso primeiro se concentrar na conformação de uma vaca. Um animal de bom tipo é garantia de sucesso na ordenha. A teoria, há muito tempo já comprovada na prática, é do produtor canadense de família francesa Claude Bergeron, da província de Quebec. Ele é um dos titulares da Fazenda Bergeroy, em Saint-Samuel. A fazenda ficou conhecida depois de conquistar premiações nas principais feiras do gado holandês na América do Norte. Quando você seleciona o gado, você quer saber onde está, se está indo na direção certa ou não. Nós preparamos o gado da melhor maneira e depois avaliamos o nosso nível de seleção na comparação com outros animais. O amigo e consultor Carl Saucier, do Centro de Inseminação Artificial de Quebec, da Cemex Alliance, explica por que o produtor canadense gosta de participar das pistas de julgamento. É um orgulho para o selecionador ver seus animais competindo na pista, obtendo sucesso e até, quem sabe, fazendo um grande campeão. Claude conta que para inseminar a vacada usa material genético de touros provados e também de touros genômicos, aqueles avaliados por mapeamento genético. A opção depende da disponibilidade de estoque, segundo ele. Depende ainda do destaque do animal na bateria de reprodutores. Se há touros genômicos mais em evidência, usamos os genômicos. E se houver mais touros provados em evidência, a opção será por eles. Mas na filosofia da Bergeroy, o desempenho das bezerras pode determinar a opção por um touro. Foi assim com Control, touro provado da bateria da Cemex. Ele conta que comprou e inseminou 200 doses para ver os resultados. Ao observar que as filhas dele estavam entre as melhores bezerras, decidiu voltar a investir no reprodutor. Para Claude Bergeron, o desempenho da produção inclui boa genética aliada ao tratamento dado ao rebanho. É preciso dar conforto e liberdade para que as vacas possam ir e vir, possam ser felizes. A Bergeroy optou por não usar ordenha com robôs, como tantas fazendas do Canadá. A família prefere o contato direto com os animais.
Claude diz que se trata de uma escolha pessoal. Minha mulher gosta de ordenhar. Preferimos o contato com as vacas, saber como elas caminham. É mais fácil ver se existe alguma coisa errada porque não produziu o que está habituada a produzir. Além disso, podemos aumentar o rebanho sem ter que comprar mais robôs. Basta aumentar as instalações. Para a manutenção das vacas é mais barato do que comprar robôs e computadores. Em 2017, a classificação do rebanho incluiu 40 vacas excelentes, 142 muito boas e 115 boas para mais. Fazenda Bergeroy, município de Saint-Samuel, província de Quebec. São 300 vacas em lactação em área de 1.052 hectares. 10 empregados. Tipo de instalação freestall com piso em cama de areia. A média de lactação anual em 305 dias é de 11.108 quilos por animal. A lactação média diária é de 36 quilos por vaca, com 4% de gordura e 3,36% de proteína. Produtos mais usados: Immunity Plus e Cemex. Touros mais usados: Control, Dorman, Lautrust. E a gente continua com a nossa programação dessa sexta-feira, especialmente o Bom Dia Produtor, que está ao vivo aqui, transmitindo pelo Canal do Boi. E agora vamos aos destaques da previsão do tempo para a região sudeste do Brasil. Veja informações. Na segunda quinzena do mês de março, a expectativa é de chuvas irregulares na região sudeste. Isso acontece porque as instabilidades vêm ficando cada vez mais concentradas nas áreas mais ao norte do Brasil. Então, a tendência ainda é de diminuição das chuvas na região. Dessa vez, a umidade do solo ainda segue mais alta. Em Minas Gerais, por exemplo, os índices passam de 90% de umidade no solo. No decorrer dos próximos 5 dias, até pelo menos o dia 21 de março, tem previsão de chuva na maior parte da região, mas é uma chuva bastante irregular e mal distribuída, tanto que nas áreas mais ao norte de Minas Gerais e também do Espírito Santo, o tempo mais seco predomina. No decorrer da segunda semana, entre os dias 22 e 26 de março, nas áreas mais ao norte de Minas Gerais e do Espírito Santo, agora volta a chover com um pouco mais de intensidade. As pancadas não devem ser volumosas, mas já tem potencial para conseguir melhorar a umidade do solo. Nas áreas mais ao sul, chuva fraca ainda persiste e com baixos volumes de água. No decorrer do terceiro e último período, até o dia 31 de março, tem condições de instabilidades atuando nos 4 estados da região, só que o volume de água fica cada vez menor. Então, as pancadas se tornam muito irregulares e isoladas, mais para o finalzinho do mês de março. Até lá, então, o cenário ainda segue otimista para o crescimento das áreas de pastagens na região sudeste, porque apesar de chuva mal distribuída, ainda deve seguir mantendo a umidade do solo um pouco mais elevada na região. E nós vamos agora para um rápido intervalo comercial. Lembrando que você pode interagir conosco também através do nosso WhatsApp, está aparecendo o número aí na sua tela. Voltamos dentro de instantes, trazendo ainda mais informações, atualização de mercado. Tem muita coisa boa hoje por aqui. Voltamos já. Estamos de volta com o Bom Dia Produtor, trazendo informações e falando para você, amigo de todo o Brasil, apresentando várias tecnologias. Agora, por exemplo, nós vamos fazer uma entrevista por Skype. É tecnologia, né? E eu vou conversar com o Marcos Iguma, ele que é pesquisador do CPEA e vai trazer informações a respeito do preço do frango, a ave para o corte, que é criada para o corte. Nós temos uma queda e aí ele vai trazer esclarecimentos falando por que isso acontece, o que deve ser feito ou qual será a reação do mercado para os próximos dias. Ô Marcos, bom dia, é uma satisfação falar com você, é muito bom essas informações que você traz para nós, porque você está por dentro do assunto inteirado, sabe tudo que está acontecendo. E aí, eu acho que nós temos vários fatores, né? Nós temos o preço de custo da produção dessas aves, que acaba elevando um pouco mais, mas por que há esse impacto tão expressivo na comercialização do produto? Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, muito obrigado pelo convite aí, é um prazer enorme participar e colocar o CPEA aí à disposição de todo o público do Canal do Boi.
Primeiramente, os efeitos que a gente está tendo agora no mercado doméstico de baixa de preços, né, provém principalmente de uma maior oferta de carne no mercado. Isso por conta das exportações que já vem reduzindo desde novembro do ano anterior, e esse canal de distribuição da carne, que seria o mercado internacional, acaba sendo colocado no mercado doméstico, né? E a demanda aqui no Brasil está muito baixa, o consumo da população está muito baixo em relação às proteínas animais de maneira geral, especialmente as de frango e as de suíno nesse começo de ano, tá? Isso porque desde 2005 a gente tem visto um descolamento das duas séries de preços, né? Os preços estão cada vez mais diferentes entre o suíno, o ovo, o frango e o bovino. Isso se explica principalmente por conta da demanda, né? E o perfil de consumo do brasileiro mesmo, né? Nós todos temos a preferência, a grande maioria dos brasileiros tem a preferência por consumir a carne bovina, e existe hoje a migração entre os próprios cortes de carne bovina, né? Antes existia uma concorrência muito forte entre a carne de frango e a carne suína com a bovina, que era mais cara. E, na verdade, o brasileiro ele acabou se acostumando a migrar entre as próprias carnes bovinas, né? Então, essa maior oferta que a gente está tendo de carne, realmente uma demanda enfraquecida que tem pressionado os preços aqui no mercado doméstico. Você acha também que, em virtude do poder aquisitivo do brasileiro, isso acaba influenciando? Porque os preços estão em queda, então automaticamente haveria uma migração inversa, né, da carne bovina para o frango, até porque você come 1 ou 2 vezes por semana frango ou qualquer outro tipo de carne. O bife, se você tiver condição de comer bife de segunda a segunda, você come o bife de segunda a segunda, não tem nenhum problema. E você acha que isso pode, efetivamente, a situação financeira pode estar acarretando isso também? Menor ganho? Com certeza. O poder aquisitivo do brasileiro ele está prejudicado, né? A gente tem passado por momentos de crise aí, o próprio mercado de carnes, né, tem sido muito influenciado aí pelas investigações das operações carne fraca, enfim. Então, de maneira geral, o poder aquisitivo do brasileiro está comprometido, e principalmente por ser começo de ano, né? A gente tem muitos gastos aí nesse início de ano que acabam contribuindo para a dificuldade da gente consumir carnes de cortes melhores, por exemplo, né? Então o brasileiro acaba migrando, como você falou, né? Se a gente puder comer carne bovina a semana inteira, a gente come. Então a gente tem a preferência de trocar uma alcatra, um contrafilé, talvez por um peito, um músculo, outros tipos de cortes que sejam um pouco mais baratos. Mas a migração para o frango tem sido um pouco mais descolada desde 2005, né? Um estudo que o CPEA fez, que realmente essa tendência de substituição das proteínas tem sido alterada aos poucos. Ô Marcos, há alguma coisa, algo que se possa fazer, alguma providência que se possa tomar para que isso seja revertido? Olha, na verdade, várias campanhas, né, já têm sido feitas pelas principais associações do setor, né, para estímulo, principalmente de consumo da carne suína, né, que a gente tinha um preconceito muito grande formado dentro da população por conta de colesterol, de gordura. Isso tudo já foi sendo tirado. E também a questão dos hormônios, né, principalmente na carne de frango. Então essas campanhas têm ajudado muito a conscientizar a população de que os riscos aí de prejudiciar alguns problemas, né, com a saúde acabam sendo minimizados. Então, de maneira geral, a população está sendo mais esclarecida, inclusive agora com essa deflagração da nova fase da carne fraca, né, a gente tem aí mais campanhas sendo feitas, divulgando o que é a salmonela, quais são os problemas e os impactos que isso podem trazer. Então, realmente a população está tendo uma maior conscientização sobre o consumo de carnes. Você acha que por a gente estar... É óbvio que isso quase que não conta mais, a quaresma, por exemplo. Você acha que por a gente estar nesse período da quaresma pode diminuir o consumo da carne também, pode afetar? Até porque essa queda já vem acontecendo há algum tempo, não é agora especificamente nesse período, né? Com certeza. O período de quaresma, ele afeta diretamente, né, o consumo de proteínas aqui no Brasil, tanto que aqui no CPEA a gente também acompanha o mercado de ovos, e o mercado de ovos está muito em alta. O consumo de ovos foi acelerado aí por conta da quaresma, onde grande parte da população brasileira é cristã e acompanha, né, as principais tradições religiosas aí de evitar o consumo de carnes vermelhas, principalmente.
Então, realmente, o consumo ele é afetado, sim, pela quaresma. Só no caso do boi, que a gente tem visto os efeitos, lógico, existem, mas a questão de preços ela é muito mais uma pressão de oferta, né? A gente está com boas qualidades de pastagem, a gente está com bons animais e realmente estamos conseguindo recordes atrás de recordes aí nas exportações, mas a gente está tendo uma pressão mais de oferta mesmo aqui no mercado doméstico. Maravilha. Eu, particularmente, Marcos, se for para escolher, gosto de frango, de peixe, de uma picanha assada, então, hein, rapaz? Vou te contar. Com certeza. Você também tem cara de quem gosta, viu? Valeu, Marcão. Um abraço, meu querido. Sucesso. Boa sorte. Obrigado. Obrigado pela atenção. Tchau, tchau. Valeu. Bom, Marcos Iguma trazendo informações a respeito da carne do frango, por que essa pressão mercadológica, e é aquilo que a gente sempre diz, o mercado auto se regula, né? Quanto mais oferta, vai abaixando o preço, se tem pouca oferta, você tem uma recuperação nos preços também. Juliana Casanato. Andrandival, a gente dá sequência aqui no nosso programa falando de algumas outras informações também. Por exemplo, no dia 20, na semana que vem, nós teremos aí uma mesa redonda para discutir o agronegócio e também recuperação judicial. Esse evento vai acontecer lá em São Paulo. E quem traz informações agora é o jornalista Walter Pulga Júnior. Bruno, obrigado por ter vindo participar do nosso programa. Vamos agora explicar o que é a TMA, a empresa que você representa aqui. Qual é a função desta empresa, dessa OCIP, né, que é uma empresa diferenciada, chamada TMA? Primeiramente, obrigado pelo convite. A TMA não é uma empresa, é uma associação, na verdade, uma OCIP, como você colocou muito bem, com interesse público, e que congrega um modelo de associação profissionais que atuam no mercado de reestruturação de empresas. Seja uma reestruturação judicial ou uma reestruturação não judicial, uma extrajudicial. Recuperação de empresa. Recuperação de empresas de maneira geral, congrega profissionais das mais variados nichos e modalidades, contadores, consultores, advogados, escritórios de advocacia como o nosso, né, e que militam nessa área de reestruturação. Hoje está muito na moda a recuperação judicial, mas não necessariamente ela abrange só a recuperação judicial, mas também a extrajudicial, e não a extrajudicial à luz da lei de recuperação judicial, mas sim uma reestruturação de empresas em crise. São profissionais que uniram-se para formar esse grupo, essa associação, e transmitir também conhecimento para quem está vinculado a empresas que estão em fase de reestruturação ou recuperação judicial, ou mesmo aí no caso de falência, né? Exatamente. Na verdade, ela é uma representante da TMA, Turnaround Management Association mundial, no Brasil, que já tem um escopo desse em outros países, né? E agora a gente faz isso no Brasil há um bom tempo. A TMA já está constituída no país, pouco depois da entrada em vigor da nova Lei de Recuperação Judicial de 2005. E sim, congrega profissionais para discutir, não só para levar a experiência, mas também para todos que participam ganhar a experiência. Então é uma troca de experiência, né? E fomentar a educação, a discussão, o debate em torno desse tema. Mais uma vez, recuperação judicial está muito à tona ultimamente, então está na moda, então está predominando aí nos assuntos, em palestras e debates como esse que a gente vai ter, inclusive, na semana que vem. Bom, e esse debate que a TMA promove, essa discussão, no próximo dia 20 agora de março, é aqui em São Paulo, né? Exatamente. Diz diretamente ao agronegócio. E aí eu pergunto, Bruno, o que preocupa em relação ao agronegócio como um todo? Nós temos empresas já constituídas, são as agropecuárias, sejam SA ou limitada, mas temos também a pessoa física. O agro exige uma atenção diferenciada? Exige, acho que, em primeiro lugar, pelo papel que o agronegócio tem na economia. A gente olhar, em 2017 representou mais de 20% do PIB nacional, 23%, se não me engano, em torno disso. Então, economicamente, já por si só, já se demonstra como um nicho a ser cuidado. Com o Instituto da Recuperação Judicial em curso e com a crise, principalmente a última crise que se iniciou e ficou muito forte a partir de 2015, muitas empresas desse ramo, muitas agropecuárias desse ramo,
e, inclusive, pessoas físicas, produtores rurais, começaram a ajuizar pedidos de recuperação judicial. Então, isso aumentou muito, né? Quer dizer, é uma questão quase que sazonal. Se a gente tem as crises, as recuperações judiciais aumentam, né? E, naturalmente, ramos como o do agronegócio, que é predominante no nosso país, é muito forte importante, na forte economia. na economia, acaba aparecendo uma série de situações e de peculiaridades que geram discussão no âmbito de uma recuperação judicial, que é um processo que vale para toda a sociedade empresária. Para esse ramo específico, ele traz discussões particulares, como, por exemplo, o que você mencionou do produtor rural pessoa física, se ele pode ou não pedir recuperação judicial, né? Quer dizer, isso é uma coisa que vai ser discutido lá no dia 20. As pessoas que estiverem lá vão poder ouvir os pontos de vista dos profissionais que estarão lá. Então, a gente vai ter na nossa mesa advogados que costumam atuar, assessorar empresas que entram em recuperação judicial ou essas pessoas físicas, vamos ter juízes, vamos ter consultores de empresas, então, quer dizer, todo mundo vai poder estar nesse ambiente para fomentar a discussão e justamente debater as alternativas e as peculiaridades da recuperação judicial no sistema, no ambiente do agronegócio, no ambiente agropecuário. Bom, eu gostaria de ressaltar que o Bruno é especialista e representa, nesse caso, nem sempre o devedor, mas quem tem algum direito a receber, no caso, instituições financeiras. Ou seja, é um encontro que vai reunir todos os profissionais que lidam com os diferentes aspectos do agronegócio. Tanto quem tem para receber, no caso bancos, por exemplo, como proprietários rurais, fazendeiros, agropecuários que têm dívida e discutem essa recuperação judicial ou na justiça ou em acordo extrajudicial. É uma situação bem complicada, mesmo com essa legislação nova? É bem complicada, até pela legislação nova, muitas vezes não ser clara em alguns pontos. E aí é uma discussão que dá margem realmente para muitos debates. Existe um artigo nessa lei que dispõe sobre o princípio dela, que é o princípio da preservação da empresa, que muitas vezes é utilizado para se colocar que esse princípio maior, que é o do artigo 47, se sobrepõe a uma série de outras regras específicas da lei. Mas aqui eu estou atendendo a uma questão muito técnica, que se discute mesmo num ambiente de debate com pessoas que também têm os pontos de vista. Se eu começar a falar aqui, por você ter colocado, pelo fato de eu ser de um escritório de advocacia, que representa eminentemente instituições financeiras, eu tenho o meu ponto de vista, né? E a ideia da entrevista não é colocar o meu ponto de vista. Quem depende do devedor tem outro ponto de vista. Então, eu acho que a gente vai ter a lei, a sua pergunta foi, né? A lei trouxe uma solução? Sim, a lei trouxe uma solução para uma série de questões. Basta você concordar, respondendo a sua pergunta de maneira simples. Antes nós tínhamos a concordata não deu certo para ninguém. Então, de certa forma, a recuperação judicial, mostrando que ela é efetiva e historicamente já vem sido demonstrado, ela sim se demonstra como um instrumento de viabilidade, ou seja, ele é hábil a cumprir a função que se prestou quando a lei foi concebida, né? Mas é fato também que existem as peculiaridades, e essas peculiaridades que tornam a questão bem atraente para se discutir num ambiente como esse, por exemplo, à luz do agronegócio e as peculiaridades mesmo de uma recuperação judicial de um produtor rural, de uma cooperativa agrícola, esse tipo de coisa. E nesse encontro é possível que o produtor rural participe, o dirigente de cooperativa, o dirigente de empresa, mesmo que não esteja ainda envolvido com recuperação judicial? É interessante participar dessa discussão? É interessante, é possível, e é interessante inclusive por não estar, justamente, eventualmente, por um dia poder estar, ou porque esse empresário está vislumbrando um setor um momento delicado na sua empresa. Eu acho que sempre, qualquer empresário, não só o empresário rural, se ele detectar que algo está acontecendo, pode ocorrer também lá na frente, que se interesse, que vá atrás, que vai entender o que faz, é melhor se preparar. Porque a gente vê na prática, muitas vezes, as empresas entram em recuperação judicial ou até vão à falência, muito próximas já de um estágio de falência. Então entra com a recuperação judicial, depois de muito tempo já carregando dívidas, pedindo prazos e postergando, não se preparou, ou seja, já está muito em cima da hora. Então quem já tiver um feeling, já perceber, sim, já pode participar. E a ideia é que todos possam, inclusive os produtores rurais e as empresas cooperativas agrícolas. Bom, então agora vamos fazer efetivamente um convite, um encontro da TMA no próximo dia 20 de março aqui em São Paulo. Onde vai ser o encontro, Bruno? Vai ser na Berrini, na sede da TMA, site da TMA, tmabrasil.org.
tem todos os dados, o endereço e as informações sobre o evento. Basta lá se inscrever no Basta e se inscrever e participar, exatamente. Está lá no site. Então você fique de olho na informação. A TMA tem um debate no próximo dia 20 de março para discutir recuperação judicial, falência e reestruturação de empresas, em especial para o agronegócio. Passamos o recado, Bruno? Sim. Agradeço. A gente termina o recado na próxima semana, na terça-feira. Agradeço a presença do Bruno aqui. Vamos encerrando a entrevista, voltamos ao programa. Juliana, vamos voltar ao estado de São Paulo? Vamos sim lá para Ribeirão Preto. Jorge Zaidan já está por lá e vai nos atualizar daquilo que está acontecendo, inclusive neste momento, nesse encontro de confinamento realizado pela Coan Consultoria em parceria com o Sistema Brasileiro do Agronegócio. Zaidan, bom dia mais uma vez. Esse sabe das coisas, viu, Juliana? Bom dia, Zaidan, seja bem-vindo. Bom dia, 9h24, Juliana, Adriano. Pois é, painel final deste 13º encontro, Confinamento, Gestão Técnica e Econômica da Coan e do Canal do Boi. Sistemas integrados são os temas abordados nas palestras. Eu vou conversar com um dos palestrantes, ele começa daqui a pouquinho a exposição, que é o Washington Mesquita, da Intensiva Consultoria, percorre 9 estados brasileiros, passando informações sobre como aumentar a produtividade e a competitividade na pecuária de corte. Aliás, esse será o tema da palestra dele daqui a pouco aqui. Washington, tudo bem? Tudo bem, Zaidan, bom dia, senhores ouvintes. 9 estados brasileiros, quais são as principais queixas ou demandas dos seus assessorados? Então, a gente roda aí 9 estados no Brasil, né? Mais ainda no norte, onde a tendência do bovino está indo para essas áreas, né? Está indo para o Nortão? Está indo para o Nortão, onde é o bioma Amazônia, onde a gente tem um índice pluviométrico muito bom, onde chove próximo de 2.000 milímetros em 8 meses. E a produção do Brasil é produção a pasto. Então a gente tem que buscar essas alternativas lá, que é fazer uma produção a pasto com arroba barata. Então o que eles mais queixam? Pastagem, né? Manejo de pastagem, que a baixa produção e a alta degradação de pastagem eleva o custo de produção, né? Que pasto é perene e a gente sabe que o mau manejo faz com que ele se degrada com 5 ou 10 anos e essa degradação, essa depreciação dele é cara no sistema, né? Então a gente encarece o sistema de arroba devido a essa degradação. Então essa é uma das maiores queixas que é o manejo e a degradação do pasto. Então a outra queixa que é a baixa produtividade devido a isso é a não suplementação estratégica, que hoje a gente se faz muito com, lógico, primeiro manejando bem o capim e, paralelamente, usando uma suplementação estratégica. Tem hora que você tem que chegar e dar um tratamento de choque na propriedade. O produtor, pecuarista, quer um resultado rápido, né? Eu quero 1 ano, já quero aumentar minha receita, minha lucratividade. Qual é esse tratamento de choque? Então, esse tratamento de choque, na verdade, tá lá na casa dele. É fazer pouco, fazer bem feito, começar nas melhores áreas da fazenda, onde você vai gastar menos e ter maior respostas, e trabalhar no que ele tem na mão. Normalmente ele quer uma tecnologia vindo, uma alta tecnologia, não, ele tem que começar às vezes fazendo um treinamento de equipe, melhorando seu manejo, que já tem de pastagem, com a sua estrutura, evitar reformar pasto, evitar degradar o pasto, fazer uma suplementação, começar com a suplementação baixo nível tecnológico e aumentando gradativamente. Esse é o susto dele, porque a hora que você mostra para ele que tudo aquilo que ele está precisando está ali do lado dele, é só melhorar o que ele está fazendo, é o susto. Tá tudo em casa? Tá tudo em casa, não tem que estar usando alta tecnologia, indo para a agricultura igual a tecnologia usa de 1 para 10, não, é começar fazendo pouco, fazendo bem feito, que um sistema, você sai de 1 A por hectare, que vamos falar aí que é a média do Brasil hoje em lotação, né, o A por hectare, você passa ela para 1.2, 1.3 somente com manejo. E estratégia de vendas e de compra dentro de uma propriedade, você já aumenta 20% a produção. E 20% é bastante interessante, somente sem gastar nada de investimento, somente fazendo algumas estratégias dentro da fazenda.
As pessoas vêm aqui para esse encontro de todas as regiões praticamente do país. Eu já encontrei gente do sul, do norte, como você disse, a pecuária está caminhando para o norte, aqui da região central do país, em busca de conhecimento, claro. Aí você tem imagens da área de estandes, em busca de conhecimento, de informação, mas também em busca, essas imagens são de ontem, da palestra do Dr. Flávio Dutra, da APTA de Colina, muito prestigiada a palestra, ele trouxe informações muito importantes. Mas, como eu estava dizendo, o produtor vem em busca também de mensagens positivas. Às vezes ele fica cansado de tanto pessimismo, de tanta notícia ruim, corrupção, violência. Ele quer buscar conhecimento, mas quer coisas positivas para sair daqui de cabeça erguida, muito disposto a pegar no chifre do boi e fazer a produtividade. O que você vai dar de mensagem positiva para esse público daqui a pouco? Então, a ideia nossa aí dentro do que a gente vai apresentar é algumas alternativas para maximizar a produtividade e a competitividade da pecuária de corte. Fazer uma receita de bolo bem feita, ou seja, o dever de casa bem feito, né? Desde o diagnóstico técnico e econômico até o plano de desenvolvimento pecuário, mostrar os potenciais que a gente pode ter em cada região, na sua propriedade, né? Mostrar que na verdade, o que você tem lá, seu potencial é de 5 vezes, 6 vezes maior do que você já tem hoje no sistema tradicional, né? Então, assim, o potencial que essa pecuária tem para frente aí e o que a gente pode melhorar de margem líquida e de rentabilidade. Ser, na verdade, um pecuarista que tem margens de rentabilidade igual ou maior do que vamos dizer, os nossos aliados, aí, a agricultura, vamos dizer assim. Então, mostrar para o pecuarista que ele ganha muito dinheiro com pecuária, que pecuária não é aquela pecuária que todo mundo fala, uma pecuária de baixa rentabilidade. Acho que é o recado que eu quero mostrar aqui hoje, uma fazenda, um case de sucesso, que a gente já assiste ela há 4 anos, é um projeto bem consolidado, é um projeto de médio porte, não é um projeto de área muito grande, nem área muito pequena, e mostrar que dá para fazer isso, começando pouco, fazendo bem feito, e intensificando cada vez mais e tendo lucratividade cada vez mais. Esse é o recado. Washington Mesquita, da Intensiva Consultoria, vai falar daqui a pouco, neste 13º Encontro Confinamento, Gestão Técnica e Econômica. Obrigado, viu, Washington? De nada, um abraço a todos. Valeu, Adriano, Juliana, daqui a pouco eu volto para falar sobre um assunto que está sendo debatido, nada relacionado a esse encontro, mas há uma manifestação programada para o dia 4 de abril em Brasília. Muita gente está comentando esse assunto por aqui. Eu volto daqui a pouco com esse tema. Valeu, Zaidan. Sucesso, bom trabalho para você. Boa sorte aí. Bom, e agora vamos falar de semente de pastagens de alta qualidade e pureza, né? A GM Pasto, que já está no mercado há muitos anos, colocando à sua inteira disposição tecnologias bem superiores que vão ao encontro aí de algumas necessidades no meio do agronegócio brasileiro. O Guilherme Pereta já está lá fora trazendo algumas informações e falando também da VDTEC para nós. Bom dia, Guilherme. Olá, Juliana, bom dia a você, bom dia, Adriana, bom dia ao Zaidan, que está lá em Ribeirão Preto no encontro de confinamento. Bom dia a você, telespectador. Olha, novamente a gente para falar sobre a VDTEC Multi, né, uma semeadora elétrica e, diga-se de passagem, fabricada pela GM Pasto aqui em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, e que traz grandes benefícios para você, amigo produtor rural. A gente tem falado insistentemente dos benefícios diretos dessa máquina para você, mas hoje eu quero tocar também num assunto bastante importante, que é o assunto da comodidade do próprio tratorista. Está vendo que nessa imagem a gente consegue ver ela instalada na dianteira do trator. Então o seu tratorista vai agradecer você também por justamente ter essa comodidade. Então ele não tem mais aquela história de ficar olhando para trás, né? Se você acoplar ela na dianteira, além da parte de pilotagem do próprio trator, ele também vai sempre olhando para frente, e isso evita muitas vezes alguns problemas de coluna, né, que a gente já ouve relatos de alguns funcionários rurais falando exatamente sobre isso. Então, esse talvez seja um dos benefícios secundários. A questão do motor também é um motor elétrico completamente blindado, então muitas vezes você está lá, seu tratorista está lá no meio do talhão fazendo a distribuição da semente. A característica
característica de todo o verão, né, dessa estação do ano é justamente final da tarde ter uma quantidade de chuva. E esse motor, a Germipasto também fez a questão que ele fosse completamente blindado. Então não vai ter problema de danificar com a água da chuva. Outro detalhe importante e uma pergunta que é frequente lá na Germipasto é justamente a capacidade dessa caixa coletora de sementes. Só para se ter uma ideia, se você for trabalhar com uma semente pura, né, uma semente de 80 de valor cultural, essa caixa verde comporta em torno aí de 120 quilos de semente. E muitas vezes você fala, olha, mas somente 120 quilos? Mas eu lembro a você que esse material é um material que utiliza apenas 5 quilos por hectare. Então, se você dividir 120 por 5, a cada abastecida dessa máquina você tem uma autonomia de trabalho de 24 hectares. No caso de trabalhar com sementes incrustadas, em torno aí, semente select da Germipasto, em torno aí de 140 quilos, aí você vai dividir por 10, que é a recomendação desse material, né, 10 quilos por hectare. Você faz também uma área de 14 hectares. É uma máquina que faz com que o seu serviço renda muito, né, porque você pode trabalhar inclusive com larguras de trabalho ajustável, e aí eu chamo a sua atenção, é a única máquina do mercado que tem esse ajuste de largura de trabalho. Então, se você tem, por exemplo, uma grade de 4 metros, nós vamos ajustar para que a VDTEC vá na frente do trator, semeando exatamente essa faixa de trabalho, 4 metros, para que a grade já venha incorporando nessa distância. Se você deseja rendimentos maiores, por exemplo, olha, Guilherme, eu tenho aí um conjunto de 3 rolos compactadores que cada um tem 3 metros, então nós temos um total de 9 metros de cobertura. Nós vamos fazer com que a máquina também jogue aí os 9 metros e aí nós temos aí um rendimento de trabalho muito grande. Então é uma máquina que, além da precisão que a gente tem preconizado em outras participações, além da economia, uma máquina que faz com que o seu serviço renda rapidamente, haja vista que daqui para frente, pelo menos no centro-sul do país, nós temos aí uma diminuição da chuva e você que está fazendo o plantio agora com a sua VDTEC precisa agilidade. E é isso que essa máquina traz para você. Sem dúvida nenhuma, um equipamento que você precisa ter aí na sua propriedade, né? Quando a gente diz também em boas formações de pastagem, ela é uma máquina muito precisa. Só para se ter uma ideia, nós temos aí clientes trabalhando nesse momento com 1,5 kg de braquiária rusiziense por hectare em consórcio com milho safrinha, e a VDTEC faz essa distribuição, essa pequena distribuição com qualidade, né? Inclusive com a VDTEC a gente fala em um novo conceito da formação e da reforma da pastagem, que é colocar o número de sementes ideais por metro quadrado. E isso implica em uma boa formação da pastagem. Quando a gente tem essa boa formação, nós temos aí uma maior oferta de forragem, maior taxa de lotação e, sem dúvida, o maior desfrute na sua propriedade, que é o grande termômetro que mede aí a lucratividade. Olha, meu amigo, amanhã é sábado, amanhã é dia de Conexão Rural Germipasto, um programa inteiramente informativo que leva dicas importantes para que você tenha sucesso aí na sua agropecuária. Mais detalhes no vídeo. Amigo produtor, você procura uma informação precisa? Quer aumentar a produtividade do seu negócio? Busca sementes de pastagens de qualidade para sua fazenda? Tem dúvidas com relação à integração lavoura-pecuária? Então não perca! Todos os sábados, de 7h30 às 8h30 da manhã, horário de Brasília, Conexão Rural Germipasto, com transmissão do Camal do Boi. Você é o nosso convidado especial. Olha, e tudo isso aqui no canal do Boi, relembrando, das 7h30 às 8h30, horário de Brasília, é amanhã, sábado. Juliana, por hoje é isso. Um grande abraço a vocês, bom fim de semana e até segunda-feira. Bom fim de semana para você também, Guilherme. Obrigada pelas suas informações e pela sua participação também. Vamos para um rápido intervalo? Intervalo comercial, mas não podemos sair para o intervalo antes de mencionarmos o telefone para você interagir com a gente, o número do WhatsApp também. Mande o seu vídeo para nós, vai aparecendo no seu vídeo, você pode ficar à vontade, nós vamos mostrar aqui no Bom Dia Produtor. Nós voltamos dentro de instantes para dar sequência nas informações e atualização aí de tudo que está acontecendo envolvendo o agronegócio brasileiro. Até já!
Estamos de volta com o Bom Dia Produtor, trazendo mais informações e falando para você. Agora vamos falar de negócio, vamos falar de investimento. Evento que acontece no domingo, a partir das 2 horas, é o Leilão Katayama, que a Central Leilões estará realizando, mas hoje nós teremos o dia de campo. Por isso nós vamos conversar com o Gustavo D'Angelo, que vai trazer informações referente ao dia de campo, né? Daqui a pouco, inclusive, nós teremos intervenções, transmissão direto de algumas palestras que acontecerão aí também. Gustavo, bom dia, seja bem-vindo, a casa é sua, meu amigo. Oi, Adriano, bom dia para você e para todo mundo que está acompanhando a nossa programação. A gente fala ao vivo aqui da Fazenda Campo Triste, em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, uma das unidades aí da Katayama Pecuária. A gente tem imagens aqui da área externa, né, da fazenda, um clima bastante agradável aqui em Três Lagoas. E como você disse, realmente daqui a pouquinho a gente tem início a esse dia de campo da Katayama em preparação aí para esse leilão, né, que vai acontecer no domingo a partir das 2 horas da tarde, horário de Brasília, com transmissão aqui pelo canal do Boi. Vamos passar um pouco da programação desse evento que vai acontecer aqui hoje. Daqui a pouquinho o pessoal já começa a chegar. Estou aqui com o coordenador técnico do programa de seleção da Katayama, o Márcio Ribeiro Silva. Márcio, como que está a programação desse evento aqui hoje? Muito bom dia para você. Bom dia, Gustavo. Bom dia a todos que estão em casa, que estão nos vendo aí. Então, Gustavo, hoje é um dia bastante dinâmico, acho que vai ser um dia muito produtivo e prazeroso. Nós vamos ter aqui uma introdução apresentando o programa da Katayama, apresentando a base de seleção. Serão 2 apresentações curtas aí para demonstrar o trabalho. Focando esse ano, o tema vai ser precocidade sexual, porque a Katayama tem como diretriz a pecuária de ciclo curto, com todo o conceito de sustentabilidade que será abordado aqui nas apresentações, e também botando a importância desse assunto. Então vai ter um impacto econômico desse programa e desse tipo de trabalho, para não só para dentro da Katayama, mas também para os usuários dessa genética nos diferentes sistemas de produção do país. Então vai vir pessoas bastante conceituadas para abordar os assuntos com a gente. E o mais gostoso é que a gente tem um tour preparado de visitas no campo para ver esse trabalho a campo. As porteiras estão totalmente abertas, vai ser um trabalho bastante dinâmico, rápido, e culmina aí que é para o pessoal que já está chegando para o café da manhã aqui. Depois teremos um almoço onde todo mundo vai poder se confraternizar, fazer a rede de relacionamentos, trocar, tirar todas as dúvidas e ter a troca de experiência que a gente espera, né? Tá certo, Márcio, obrigado pelas informações. É legal que depois da teoria, então, tem a prática, né? O pessoal pode conferir os resultados realmente no campo desse trabalho focado em precocidade sexual que a Katayama desenvolve muito bem. Agora, como a gente disse, então, esse evento é meio que uma preparação para o leilão que a marca vai realizar neste domingo, a partir das 2 horas da tarde, horário de Brasília, com transmissão aqui pelo canal do Boi. Em oferta, mais de 2.000 animais. Para falar um pouco mais sobre o evento, eu estou aqui com o Otávio Silva, ele é gerente de pecuária da Katayama. Otávio, bom dia para você. O que vocês prepararam para esse leilão? Bom dia, Gustavo. Bom dia a todos que estão nos assistindo pelas lentes do canal. Dando sequência nesse trabalho do dia de campo, domingo a gente faz um leilão. Esse leilão é um leilão que a gente intitulou ele como Katayama e Parceiros, etapa corte, porque esse leilão a gente vai vender a amostra de animais realmente para os nossos clientes adquirirem, engordarem, recriarem e engordar. Ou quem adquirir também dos nossos parceiros, fêmeas e machos, que vão dar sequência no trabalho em suas fazendas. Esse é um leilão que a gente vende os animais que são os animais negativos dentro de um programa de seleção, né? Os machos que a gente disponibiliza são eles que não são aptos a serem reprodutores ou melhoradores dentro dos plantéis que adquirem touros Katayama, e esses animais serão vendidos para corte. Então é uma amostra generosa dos animais com 15, 18 meses, e animais realmente capazes de produzir e engordar em todas as situações aí do Brasil, né? Então é uma amostra bem generosa. Convidamos alguns clientes e parceiros da Katayama, em parceria aí com a Central Leilões, para fazer uma amostra bonita de animais e fazer um belo leilão, mostrando a força da pecuária, que a pecuária é forte realmente, e vamos dar continuidade sempre vendendo a qualidade e mostrando o que é a pecuária produtiva no nosso país. Otávio, quem quiser mais informações sobre esse leilão, acho que dá tempo, né? Passa onde o pessoal pode entrar em contato com vocês para adquirir mais informações, ter acesso ao catálogo.
Todas as informações dos animais, os lotes já estão todos disponíveis no site da Central Leilões, os lotes, o catálogo, todos os animais com peso, quantidade de animais por lote, peso certinho e idade. Então, é bem explicativo dentro do site da Central Leilões. No site da Katayama também tem um link para a Central, para o site da Central e ver os lotes. Ou entre em contato com a gente mesmo, conosco da Katayama ou com toda a equipe da Central Leilões. Legal, uma grande oportunidade aí, como você disse, são animais inferiores dentro do programa, mas são animais que vão contribuir com certeza aí com a pecuária. É isso aí, animais que são inferiores num programa massal de seleção que não são aptos a serem reprodutores. Essa é a amostra da Katayama, né? E que são aptos realmente a virar um bom boi de engorda. Otávio, vamos voltar a falar sobre o evento de hoje, que começa daqui a pouquinho, né? A gente vai ter, inclusive, a transmissão ao vivo do evento a partir das 9h30, horário de Brasília, aqui pelo canal do Boi. Então, fica o convite para você que está acompanhando a gente, a partir das 9h30, horário de Brasília, transmissão ao vivo aqui do Dia de Campo. O Márcio já falou um pouco sobre o evento, mas eu queria ouvir de você agora. Você vai ser um dos palestrantes, né? Você que faz parte do time aqui da Katayama, o que você vai colocar? O que você vai apresentar para o pessoal que vai estar aqui hoje? Gustavo, nós vamos falar realmente um pouquinho dessa fazenda, dessa unidade de produção da Katayama e como as fazendas da Katayama são estruturadas e como nós viemos fazendo para chegar realmente numa pecuária de ciclo curto. Como a Katayama veio ao longo dos anos se preparando para realmente conseguir dizer hoje nossa pecuária é de ciclo curto, hoje a nossa fêmea emprenha mais cedo e como que isso funciona na prática. Realmente está mostrando a primeira oportunidade que a Katayama está fazendo de abrir realmente a porteira da sua fazenda de produção massal para mostrar esse trabalho de precocidade. Legal, muito obrigado pelas informações, Otávio, sucesso aí no evento, com certeza. Então, daqui a pouquinho, a partir das 9h30, horário de Brasília, a gente entra em definitivo aqui direto da Fazenda Campo Triste, mas o pessoal já começa a chegar para esse evento que é tão esperado aí, vai mostrar esses resultados, né, que a Katayama, desse trabalho que a Katayama desenvolve nas suas propriedades. Viu, Adriano Dival? Eu volto com você. Valeu, Gustavo D'Angelo. Abraço a você, sucesso, boa sorte a toda a equipe que estarão trazendo informações daqui a pouco, a partir das 9h30 pelo horário de Brasília, aqui pelo Canal do Boi. A nossa repórter Rosa Cabral está visitando uma propriedade que trabalha com cria, recria e engorda. E o segredo de tanta produtividade são as tecnologias da Nutron. Olha, eu e o seu João subimos aqui um morro de quantos metros? 800 metros de altitude, né? Isso para mostrar para vocês essa beleza toda aqui em torno. A Ana Júlia está fazendo essas imagens para gente. E aqui tem um sistema de cria, recria e engorda? Exatamente. Aqui começa de cria, recria e engorda, né? Então nós fizemos toda a parte toda do gado aqui. Só o final a gente faz na outra fazenda que tem o confinamento, mas a gente aqui deixa o boi quase pronto, né? Bom, e a gente vê que tem fartura de nutrientes aqui, o capim está aqui para isso, né? Mas também tem a nutrição. Como é que é essa parceria com a Nutron? Hoje com a Nutron nós já faz 3 anos que estão dando assistência aqui para nós e essa assistência está dando esses resultados, né? Então eu acho que a Nutron é uma parceira forte que a gente tem junto no campo aqui, né? Vaca está empreendendo legal? Legal, 97%. A nossa vacada aí, a gente pode até mostrar, a semana passada a gente fez aí, até ficar bobo com a prenhez, até assim os veterinários que estão acompanhando aí, acham que isso aí é muito bom, né? Vamos voltar a Ribeirão Preto conversar com o Jorge Zaidan, porque ele tem informações para nos passar. Como você havia prometido na outra intervenção, Zaidan, você disse que agora, na sua participação, você ia falar sobre FunRural, é isso? Uma manifestação? Bom dia mais uma vez. Valeu, bom dia, 10:50. Sim, verdade. Eu estou aqui com o presidente do Sindicato Rural de Ulianópolis, município
que fica no estado do Pará, importante região de integração, soja, pecuária. O Fernão Zancaner é um dos coordenadores da manifestação que vai acontecer no dia 4 de abril. Promete levar mais de 6 mil produtores de todo o país, só da região dele. Quantos caminhões vocês vão mandar para Brasília? Nós estamos querendo levar 10 ônibus lá do estado do Pará. Nós estamos num estado um pouco mais distante, né? Mas é uma movimentação grande que os irmãos produtores vão se unir para poder sair da porteira, para poder mostrar para o Brasil a força que tem o setor rural. Quantos dias de viagem? Lá do Pará vão dar 2 dias, né? 2 dias para ir, é um dia de manifestação e mais 2 dias para retornar. É um sacrifício para vocês terem que deixar as atividades para ir a Brasília. É difícil, mas cada vez mais o produtor rural está entendendo a importância de mostrar para o Brasil a sua importância dentro do contexto da produção do Brasil. O setor rural hoje é o grande responsável por segurar o Brasil na crise e também responsável por essa retomada agora da economia. E mesmo assim, ele vem sofrendo algumas intercorrências aí durante o processo, como essa questão do Fundo Rural. Entendeu? Então nós precisamos ir para Brasília e precisamos mostrar que o produtor rural não aceita pagar mais essa conta. Nós não vamos pagar mais essa conta. A conta não é nossa. O Supremo Tribunal decretou inconstitucional. Não tem justificativa para se vir cobrar o produtor rural mais 5 anos retroativa essa dívida. Nós não vamos aceitar isso. Tem outras reivindicações além do Fundo Rural? Sim, nós também precisamos de uma securitização. Apesar do setor estar ajudando tanto o país, existe uma dívida estimada em 280 bilhões de reais. Entendeu? Então o setor está espremido também, com margens muito apertadas e precisa dessa securitização para ajudar ainda mais o Brasil a crescer. Fernão Zancaner, que é presidente do Sindicato Rural de Ulianópolis, município do Pará. Obrigado pela sua entrevista. Sucesso para vocês em Brasília. Muito obrigado e queria chamar novamente os irmãos produtores rurais para estarem presentes em Brasília. Nós precisamos mostrar a força do campo lá em Brasília, que é onde as leis são feitas e onde as coisas acontecem. Muito obrigado, um grande abraço. Adriano, eu ainda volto aqui com um balanço geral deste 13º Encontro Confinamento, Gestão Técnica e Econômica da Coan Consultoria e do Canal do Boi. Até daqui a pouco. Maravilha, até daqui a pouco o Zaidan volta trazendo-nos informações, falando mais a respeito deste evento. E agora, Juliana, nós vamos para um rápido intervalo comercial. Nós vamos trazer mais detalhes. Deixa eu sentar aqui ao lado da Juliana, dá para me acompanhar aqui, Lincoln? Deixa eu sentar aqui ao lado da Juliana, porque nós vamos para o intervalo comercial, nós vamos falar, mostrar imagens, inclusive, da área externa. Isso mesmo. E convidar os amigos, porque daqui a pouco tem um resumo do que está acontecendo em Ribeirão Preto. O Zaidan vai trazer esse resumo para nós e mais informações aqui dentro do Bom Dia Produtor. Pois é, tem o leilão do dia também. A gente vai falar, dos leilões que acontecem no fim de semana. Você acompanha algumas imagens da parte de fora aqui do Centro de TV do Sistema Brasileiro do Agronegócio. Lembrando que é para você interagir também conosco através do WhatsApp. E nós voltamos dentro de instantes. Não saia daí. 8h57, horário de Brasília. A gente dá sequência ao vivo aqui na nossa programação, destacando ainda mais informações. E agora informações direto de Brasília, porque ontem à tarde teve uma discussão e um dos assuntos em pauta, que ficou bastante destacado também, inclusive com a presença do presidente Michel Temer, foi o refis do Fundo Rural. Vamos ver um pouco mais de informação com relação a esse assunto. Os deputados e senadores da frente estão trabalhando para derrubar alguns vetos ao projeto do Fundo Rural. Depois do Senado e Câmara, nesta quinta-feira foi a vez do Palácio do Planalto. O encontro foi com o presidente Michel Temer. A deputada Tereza Cristina, presidente da FPA, avaliou como positivo o encontro com o presidente Temer. Segundo ela, agora a preocupação é com o tempo. O primeiro assunto da pauta foi Fundo Rural, mesmo porque nós temos aí um prazo que nós conseguimos a prorrogação por 60 dias, está correndo esse prazo, e nós precisamos marcar a reunião do Congresso para a derrubada dos vetos. Nós já tivemos ontem com o senador Eunício, ele disse que tinha um compromisso com o governo de votar os vetos em conjunto da micro e pequena empresa e do Fundo Rural. Então nós vamos falar com o presidente sobre esse assunto. O presidente se mostrou muito sensível, disse que
que nós podemos conversar mais com a Receita e com a Fazenda para ver se a gente consegue melhorar as multas que nós queremos derrubar, enfim, ver o que nós podemos trabalhar em conjunto com o governo, desde que seja um assunto que não traga algum tipo de problema para o presidente de responsabilidade fiscal. Os vetos ao Fundo Rural devem ser votados já na semana que vem. Odacil Canepa para o SBA. É hora de pegar a caneta e o papel e anotar os eventos que acontecem no final de semana. Hoje nós já conversamos com o Gustavo D'Angelo, que falou do dia de campo e também do leilão Nelore Katayama, que acontecerá no domingo. Inclusive, Katayama hoje é detentor de uma marca muito expressiva, porque é vendedor de aproximadamente aí quase 300 reprodutores no ano e ficando aí debutando entre os 10 maiores vendedores de touros do Brasil. O evento acontece no domingo, né? Você está vendo imagens dos animais que serão comercializados a partir das 2 horas com transmissão pelo canal do Boi. Vamos falar de um evento que acontece um pouco antes. Às 9 horas nós teremos o leilão da MB, que nós teremos também participação do Edilson Alvarenga falando a respeito desse evento na nossa programação daqui a pouco. Aí você já está conferindo e vendo imagens dos animais que estarão à disposição do mercado a partir das 10 horas pelo horário de Brasília. 9 horas, horário de Mato Grosso, né? Porque os animais foram filmados no estado de Mato Grosso. Animais com muita qualidade, em várias categorias. Uma oportunidade interessante de investimento e o momento é oportuno. O momento é muito oportuno para se comprar, para fazer a reposição, para a aquisição de gado magro, porque nós temos vários pontos favoráveis. O período do ano que nós atravessamos é interessante. Quem trabalha com pecuária de ciclo curto, quem tem aí a cobertura de solo pós plantio de soja, milho ou milheto, quem tem o seu semi-confinamento, então nós temos animais que atendem a todas estas categorias. Agora, às 20 horas, nós teremos o leilão que a Leiloboi estará realizando, colocando à venda também animais para cria, recria e engorda, animais para fazerem a reposição. O momento é favorável para a reposição, o mercado está comprador, quando há uma procura por animais, né? E aí há uma redução na oferta também, a oferta dá uma retraída quando o mercado começa a comprar, isso é um processo natural. É o que eu falei com o Iguma agora mesmo, né, do CPEA. O mercado se autorregula, então há uma maior compra, tem compradores no mercado, aí nós temos uma redução na oferta. Então, por isso que o momento é interessante para quem precisa comprar. Faz a reposição na hora certa, com a mercadoria certa, e mercadoria certa você terá no próximo domingo. São 3 grandes eventos que eu quero chamar a sua atenção. Só para ficar registrado e um lembrete, no próximo dia 10 nós teremos um leilão de touros, reprodutores, e o evento acontece no estado do Paraná, será transmitido pelo Canal do Boi, a partir das 20 horas e 30 minutos, você não pode perder. Bom, e vamos falar agora de destaque da previsão do tempo para os próximos dias, ver como fica a região norte do país com Juliana Rezende. As áreas mais ao norte do Brasil é a região que mais deve receber instabilidades fortes ao longo das próximas semanas. Então a expectativa ainda é bastante favorável para o crescimento dos pastos. Agora a umidade do solo segue mais elevada na maior parte da região. Apenas no estado de Roraima que a umidade do solo fica um pouco mais baixa por conta do predomínio de tempo mais seco. Durante os próximos 5 dias, até o dia 21 de março, tem previsão de chuva abrangente em toda a região norte e as pancadas devem vir de maneira mais intensas, principalmente entre o Pará e também Tocantins. Nessas regiões, as pancadas podem garantir volume de água que superam até 50 milímetros em apenas 5 dias. Durante a segunda semana, entre os dias 22 e 26 de março, a chuva ganha cada vez mais intensidade na região norte. São instabilidades tropicais que são influenciadas pelo calor e pela umidade do ar mais elevada na região nortista. Então tem risco, dessa vez, até para temporais nas áreas mais ao sul do Pará, Tocantins e também Amazonas. O volume de água pode alcançar até 100 milímetros nas áreas mais ao norte do estado do Tocantins. Ao longo do terceiro e último período, mais para o finzinho do mês de março, tem previsão de chuva ainda persistente na região norte e as pancadas ainda seguem intensas entre o Pará, especialmente o estado do Amazonas. Então, no decorrer das próximas semanas, como tem previsão de chuva persistente nas principais áreas de pastagens, o cenário segue otimista, porque essas condições devem seguir mantendo o solo com bastante umidade e beneficiando o crescimento dos pastos.
Valeu, Juliana, muito obrigado pelos detalhes. Falando em detalhes, a vida é feita de detalhes. Vamos para Cuiabá, manter contato com o Edilson Alvarenga, porque ele tem as informações para nos passar referente a esse evento que eu acabei de comentar. Leilão que a MB estará realizando no domingo a partir das 10 horas, horário de Brasília, 9 horas, Mato Grosso. Alvarenga, bom dia, seja bem-vindo, a casa é sua, meu amigo, fica à vontade. Muito bom dia, Adriano Edival. Bom dia aos amigos que acompanham a programação do Canal do Boi. Bom dia, produtor, né? Muito bem, olha, nós vamos ter o nosso leilão tradicional domingo, 10 horas da manhã. Esse leilão, ele é um leilão tradicional, é um leilão que traz aí ofertas aqui do estado do Mato Grosso, o estado inteiro. Nosso forte sempre é a região oeste, mas temos também animais filmados na Baixada Cuiabana. Aí nós temos o Avacara Parida. Esse é um lote expressivo, né? O lote 34. Pode deixar na tela o lote 34, canal? Vamos rapidamente mostrar o lote 34, que são 116 vacas paridas, sendo que nós temos aí 66, olha ela aí, ó, temos 66 fêmeas ao pé e 50 machos. Esses animais foram filmados a 94 quilômetros de Cáceres. É uma vacada sentida, mas é uma vacada boa de estrutura, né? Uma vacada aí de carcaça, uma vacada que vaca parida sempre traz lucratividade, né? Não tem como errar em vaca parida. Olha só, daqui a pouco a gente vai observar as crias desse gado. Esse gado está ali a 94 quilômetros de Cáceres, sentido Porto do Limão. Tá? Ela está sentido Porto do Limão. Olha só, uma vacada boa, uma vacada graúda, tá? Uma vacada que está aí amamentando. É natural o estado dessa vacada estar assim mais sentida, porque ela está amamentando. A bezerrada é de 3 a 5 meses. Nós vamos observar aí rapidamente daqui a pouquinho as crias, tá certo? E é um gadão, gente. Nós temos ainda animais filmados na região de Poconé. Tá? Nós temos bezerros e bezerras em Poconé, temos 211 machos da mais alta qualidade em Poconé e teremos também 135 fêmeas muito boas em Poconé. Esse é o gado, é o lote 35. Esse aí é um cruzamento industrial, é uma carga de truque, 35 machos na mesma propriedade das vacas paridas, lá na região de Cáceres. Tá? Aí nós temos o lote 29, né? Pode colocar na tela para nós, lote 29, que são 50 machos Nelore Itaí, né? Aí esse gado já está a 12 quilômetros de Poconé, sentido Porto Cercado. Esse gado ele vai estar aí a 1.000 metros do asfalto, né? Da rodovia que liga Poconé a Porto Cercado. Que gadão, gente, que gadão mesmo. Nós fomos lá, vi esse gado pessoalmente, né? Esse gado é um gado que vai à venda no domingo, às 10 horas da manhã, pelo Canal do Boi, horário de Brasília. Esse gado está aqui no Poconé, o lote 30 também está em Poconé. Tá? O lote 30 também está em Poconé, lá nesta propriedade, olha o lote 30 aí. Gente, é um gado de uma carga genética muito forte, é um gado de uma raça extraordinária, né? Esse gado é um gado que realmente ele é graúdo, ele é grossa, ela é madura. O lote 31, lote expressivo também, 102 machos o lote 31. E esse lote 31 é a mais errada dela. Que gado extra de bom, viu? Quem está acompanhando com a gente, está observando, tudo isso você vai poder lançar, vai poder fazer reposição, né, no próximo domingo. E você que está em casa aí, assistindo o programa, assistindo a programação do Canal do Boi, venha participar dos leilões virtuais com a MB Leilões, 0 operadora 65 3056 9050. A nossa equipe está toda à sua disposição, tá? Você liga, agenda a sua filmagem, nós vamos lá, nós apartamos, nós marcamos, nós filmamos e colocamos à venda no domingo. Aqui a Brena te atende, né? O Rafael vai estar aqui, o Lica, o nosso gerente de campo, enfim, toda a equipe. Uma equipe jovem, porém que tem por trás aí o Murilo Barros, que tem mais de 25 anos de leilão, né? Então, quer dizer, tem um know-how, tem experiência, trabalha com seriedade, com vontade. Enfim, essa é a equipe da MB Leilões que está toda aqui aposta para te receber, para te assessorar aí nas suas vendas, ok? Adriano, muito obrigado pelo espaço, fica o convite mais uma vez. Eu volto durante a programação do SBA, do Canal do Boi, mas vamos formalizar um convite aí, né? Reafirmar o convite para as 10 horas da manhã, domingo, Canal do Boi, MB Leilões, SBA, gado de corte de muita qualidade, horário já tradicional. Adriano, muito obrigado, um grande abraço, bom dia. Maravilha, bom dia a você, sucesso, bom trabalho, boa sorte, tudo de bom. Muito obrigado pelas informações. E assim, nós vamos terminando mais uma edição do Bom Dia Produtor aqui pelas lentes do Canal do Boi. Vamos encerrando aqui do Centro de TV em Campo Grande. Desejamos a todos um excelente final de semana e um abraço a você também, Zaidan. Bom trabalho, termine o Bom Dia Produtor, daí suas considerações finais.
Legal, obrigado, Adriano. Nós estamos no Centro de Eventos do Ribeirão Shopping, já na reta final do 13º Encontro Confinamento, Gestão Técnica e Econômica, um evento da Coan, consultoria aí do Canal do Boi, que termina coroado de sucesso, de público, de crítica, e as avaliações que nós temos colhido aqui durante as conversas no saguão do Centro de Eventos são as de elogios à organização, ao nível dos palestrantes. Eu estou com o diretor da Coan Consultoria, nosso grande parceiro, Rogério Coan, que coordenou todo esse evento aqui, cheio de sucesso. Rogério, parabéns e mais uma vez, muito obrigado pela nossa parceria. Bom dia a todos, eu que agradeço, Zaidan. Como eu disse no dia 14, na abertura do nosso evento, se hoje nós estamos aqui é porque muitos estiveram conosco. E eu incluo esse conosco, o SBA, nessa parceria fantástica, fomentando a democratização da tecnologia, das informações. Então acho que a gente fecha o 13º encontro com chave, não diria de ouro não, acho que de diamante, porque realmente o evento superou as expectativas em todos os sentidos, não só em público, mas na qualidade técnica do evento, das discussões, das informações que foram divulgadas, no sentido que os participantes tivessem mais ferramentas para as tomadas de decisão, no ano eu diria, de algumas tribulações do mercado, vinculadas às notícias econômicas, políticas, né? Então acho que a gente fecha realmente o evento muito satisfeito e com o dever de missão cumprida, né? Porque eu acho que é um compromisso que nós temos como consultor, como vocês, veiculadores de mídia, de informação, de passar para o público realmente as informações para que eles possam ter maior assertividade nos negócios, na atividade pecuária que eles desenvolvem. Rogério, eu vou até pegar aqui foram 4 painéis: economia e mercado, gestão e manejo, inovações tecnológicas, e esse painel final que está sendo concluído agora, sistemas integrados. O pessoal elogiou muito a forma como você distribuiu as palestras. Sim, nós, todo evento, né, a gente termina um evento e já começa a participar de alguns outros eventos no Brasil para sentir o que está sendo demandado. E como a gente tem um trabalho consultivo que envolve nível Brasil, onde a gente visita todas as regiões do Brasil, do norte ao sul, e a gente também tem a oportunidade de fazer algumas visitas para fora do Brasil, para os Estados Unidos, Austrália, nós tivemos a oportunidade de ir recentemente. Então a gente começa a ver o que pode trazer de tecnologia para o Brasil, quais são as necessidades, quais as informações que estão no campo, que estão trazendo um pouco de tormenta na vida do pecuarista. Então a gente tem esse cuidado de trazer essas informações, essas demandas do campo para dentro de um evento como o 13º Encontro de Confinamento. Então, realmente é muito pensado os temas, as abordagens, os profissionais, de forma a trazer informações relevantes. Vamos falar então, nós temos ainda alguns minutos, imagens do setor de estandes comerciais que sempre fazem parte de um evento dessa natureza. Agora são 9h11. Nessa parte final do Bom Dia Produtor, eu queria que você falasse daquilo que você mais sabe, que é a nutrição dos animais no coxo. As perspectivas para o confinamento de bovinos em 2018. Vamos falar dos itens que compõem os custos de produção de uma arroba de boi gordo em confinamento. Vamos começar pelo boi magro, que é a categoria que entra para ser engordada e acabada no coxo. Como é que estão as perspectivas para esse mercado? Bom, a gente visualiza no presente momento já uma certa procura de boi magro em muitas das regiões que no ano passado foram regiões que ofertaram boi magro, principalmente para os estados com maior nível de confinamento. Então, se você visualizar o estado do Pará, o estado do Tocantins, o estado de Goiás, Mato Grosso do Sul, a gente observa a precificação da arroba do boi magro já em patamares mais elevados quando você analisa a remuneração da arroba desses estados. Então, a gente vê uma corrida pelo boi magro já num primeiro momento. Já visto as perspectivas de um melhor posicionamento da arroba para o segundo semestre, a perspectiva também dos frigoríficos estarem fazendo contratos de boi a termo, o que traz muita segurança para o frigorífico, para os confinadores. Então tem uma procura desse boi magro. Da mesma forma que os pecuaristas já começam a observar não só o mercado do futuro do boi gordo, mas também o mercado futuro do milho.
né, de forma a ter algumas posições indexadas à compra do milho, não no futuro somente, mas no físico. Milho vai subir no segundo semestre? Eu acredito que não. Eu acredito que, embora a gente tenha tido um atraso na colheita da soja e, consequentemente, do plantio da segunda safra, eu acho que nós vamos ter um atraso da entrada da segunda safra. Ainda é um pouco cedo para falar, mas eu acho que nós vamos ter ainda uma avalanche de milho entrando no mercado. Eu não acredito de milho muito precificado no Mato Grosso, que é o principal estado produtor. Eu acredito no milho de R$18 lá, que é um milho de 26, 28, no máximo R$32 aqui no estado de São Paulo. Então eu acredito numa posição de milho, não diria confortável, mas numa posição que permite ainda viabilizar o confinamento, haja visto que a perspectiva para o segundo semestre é de uma arroba melhor precificado. Então eu acredito na viabilidade do confinamento em 18, acredito que o processo de gestão e as estratégias de mercado vão fazer a diferença nesse ano, oportunidades que nós não tivemos em 2017, até foi motivo de nossas discussões, né? Não temos boi a termo em 2017, mas nós temos boi a termo em 2018, não temos tanta oferta de boi magro, não temos tanta oferta de insumos ainda, mas eu acho que nós vamos ter boas perspectivas. Rogério Coan, muito obrigado pela sua participação. Nós vamos fechando esta edição do Bom Dia Produtor. Ainda volto nesta manhã até o finalzinho desta edição do encontro da Coan. E agora você vai ficar com o Brasil Gourmet, do Renato Lapenta, e logo mais às 9h30, importante programação ao vivo do Grupo Katayama, Fazenda em Três Lagoas. Hoje, um dia de campo, você não pode perder. Obrigado, eu volto daqui a pouco. Acorda que o galo já cantou e o sol já vem fazer brotar mais um novo dia. Lenha no fogão, café pra esquentar e a bicharada no quintal. Bota pra molhar, tira leite no curral, arreia o cavalo, tem gado pra campear.